Boa noite, senhores. Está no ar mais um podcast Mike RE Milhão. Né, Wagner? Boa noite a todos os nossos colegas que nos acompanham. Extensivo a todo o efetivo da Polícia Militar, aos nossos veteranos que construíram tudo isso que a gente faz é por vocês aqui. Estamos aqui com o Dr. Tiago, o nosso âncora, uma pessoa muito especial que faz um trabalho muito bonito com deficientes visuais no Instituto Dorina Noil, referência em São Paulo, há décadas. O Dresda, que vai contar um pouco da vida dele na caserna, né? E o trabalho dele hoje, né? Por onde ele passou. Boa noite, Dresda. Boa noite a todos. É um prazer muito grande ter recebido esse convite para estar aqui com vocês. Para começar, eu vou presentear o meu melhor 90. Opa, aí sim, melhor 90, hein? Ó, o melhor 90, cara. Aí sim. Aqui convidado não sai sem Que responsabilidade, hein? É. Meu Deus. Aí, Vai a caminho carregar do a 7 camisa. milhões, né? Aí, ó. Muito obrigado, gente. 1987, um bom ano, hein? Muito obrigado. Obrigado. Que bom, Grande é um prazer recebê-lo. Fiquei muito feliz de quando eu te convidei e você aceitou. O pessoal lá do Canil então todo mundo, ó, pessoal do Veteranos K9, United BR, Braguinha, galera, olha, tá aqui, hein? Obrigadão, passaram o contato pra mim. E a gente quer saber tudo. Primeiro, conta um pouco da sua vida, como foi entrar na PM, como é que você se envolveu com esse trabalho maravilhoso, né? De trabalhar com cegos. Você vem de família militar? Primeira pergunta aqui. Não. Ninguém na minha família foi militar. O que levou você para esse mar revolto da segurança pública? Na verdade, antes da segurança pública, eu servi 3 anos na Força Aérea, Isso é bom. em Pirassununga, né? Eu tinha muita vontade de ser piloto de aeronave na época. E a maneira mais rápida que eu encontrei para isso foi servir numa unidade militar, né? Das Forças da Força Aérea, na verdade, em Pirassununga, para depois conseguir fazer o curso de oficiais na academia. Infelizmente não deu certo, coisas da vida, né? Fiquei 3 anos em Pirassununga. E quando eu saí de Pirassununga, eu já vim para a escola de soldado em Pirituba, em 1987. Então, eu tive apesar de não ter tido nenhum familiar militar, eu sempre tive esse pendor para a vida militar, pensando primeiro em aeronaves e depois, quando eu vim para a polícia, eu lembro até hoje que, quando eu estava fardado, né, de soldado da aeronáutica, de cabo da aeronáutica, eu via policiais militares, aquelas viaturas pretas e vermelhas, né? Que na verdade não é vermelha, para quem não sabe, aquela cor é coral, hein? Coral, né? Preta e coral. Pouca gente sabe das histórias dos PTLs. Aquela cor se chama coral. Por isso A que gente- ela ainda tá aqui, né? A gente chama preta e vermelha por consideração. Mas eu, Amistad e outros aí sabem dessa história. Veio. Boa noite, Amistad. Eu quero te agradecer, meu. Você é uma biblioteca. Não. Tá tudo Não. com você, amigo. É porque o que acontece? Aquela tinta era uma tinta única no estado de São Paulo para viaturas. Legal. Do tático móvel. E poucas pessoas sabiam fabricar aquela tinta. Então só tinha uma empresa que fazia. Então você teria que fazer testes quando acontecia um acidente com viatura para chegar mais ou menos naquela cor. E eu aprendi isso dentro da empresa de ônibus Nações Unidas, que o pessoal do nono conhece muito bem. Um abraço aos veteranos do nono, veteranos do quinto que nos estão nos acompanhando, veteranos do 18º, a todos os veteranos. E eu aprendi com um professor em tintas, né, essa diferença. E ele que me deu essa aula. E eu, graças a Deus, tenho boa memória, não consegui esquecer essa aula. História importantíssima, isso mesmo. Vamos lá, Dressa, não queria cortar Não, o convidado, mas... Pode cortar a hora que você achar que é preciso. Eu via viaturas da polícia e falava, não é possível, não. Eu queria ser outra coisa, mas não polícia militar. Eu não me identificava com aquilo. Mas o meu tempo lá na academia tava tic-tac acabando e eu não queria voltar para o mundo civil. Falei, minha opção é prestar exame para a polícia e seja o que Deus quiser. Convidei um amigo meu de Santa Bárbara do Oeste para vir fazer a prova no Panelão. Esse cara não veio, inclusive, a gente foi se encontrar na rodoviária do Tietê. Ele não veio, eu liguei para ele e falei, desisti, não vou mais. Falei, estou aqui, vou lá prestar essa prova aí. A prova, antigamente, era no mesmo dia, você fazia várias provas, né? Fazia a escrita, já passava o psicotécnico, Ixi. e assim já marcava o exame médico pro dia seguinte. E assim foi, entrei na polícia, fui para Pirituba, fiz minha escola lá. Foi muito importante na minha vida, porque a polícia, hoje, né, a gente fala que a polícia ela sempre teve seus percalços. Mas muito daquilo que eu tenho hoje, a polícia que me deu no sentido de que me deu condições financeiras, mesmo que não as ideais, para que eu pudesse estudar. Eu fiz uma faculdade de educação física, eu fiz um mestrado, consegui fazer uma pós-graduação, graças ao que a polícia sempre me deu, aliado ao que eu fazia fora da polícia. Então, eu me aposentei da polícia em 2013, aproveitando já desencadear a minha carreira na polícia como foi, né? Eu me formei, fui para a primeira companhia do 7º, área centro, né? Abraço, pessoal do 7º aí, ó. Abraço pros Batalhão do Dr. Thiago Sete. Lacerda, pancada seca, hein? Exatamente, o Dr. Alto Thiago também respeito. esteve presente lá.
E assim, daí por diante, eu fui para Jundiaí, fiquei um tempo, eu peguei aquela greve de 88, eu estava de serviço nesse dia da greve, lembro como se fosse hoje, o Copom mandando as viaturas recolhendo para as unidades, recolha, e mesmo assim, eu lembro assim, eu estava descendo o metrô Sé para ir embora para Jundiaí, já estava começando a pipocar as coisas, eu escapei por pouco daquela situação, porque aquele momento, aquela época, né, para os mais jovens, né, a gente estava no momento de colocar a sexta bala, não se falava nem munição, né, gente? Assim. Revolvão lá com 5 munição, uma de segurança, opa, coloca a sexta bala aí que o bicho vai pegar. Então foi um evento muito importante da polícia que quase que me pegou ali naquele movimento. Fui para Jundiaí, trabalhei um tempo em Jundiaí, fiz escola de sargentos, fui para o 5º, fiquei 3 anos no 5º Batalhão, fui para o Canil em 99. Tem alguma coisa do 5º aí para mostrar? Eu tenho aqui. Para os veteranos do 5º Batalhão, eu tenho aqui. Os veteranos do 5º aí, ó. É raríssimo, né? Raríssimo aqui, ó. Braçal do PTM. Braçal do patrulhamento. O meu ainda tá bom, o meu tá tudo enferrujado, né? Uma lembrança, e aproveitando. Tem que mandar reformar tudo. E aproveitando com esse braçal, vou mandar um grande abraço pro meu amigo Hamilton Amistad Soares, famoso Lampião, né? Amistad, com quem aprendi muito. Estive estagiar na viatura dele, tive assim a oportunidade de conhecer muito bem a área com ele, pois comandei minhas equipes, tal, com certeza. Muito daquilo que eu fui como policial, apesar de já ter um certo tempo como polícia quando eu vim para o 5º, eu aprendi com você. Sei que você está assistindo, então um grande abraço e meu respeito eterno a você, meu irmão. Fui para o Canil em 99, e aí começa a se desenrolar no Canil o porquê que talvez a gente tenha se diferenciado dos outros policiais, né? Por que é que eu comecei a trabalhar com pessoas cegas? À época, no Canil, o comandante queria fazer um projeto do cão-guia de cego. E ele queria o quê? Um sargento com formação em educação física para fazer uma posse ligada à pessoa cega. Não basicamente o adestramento do cão ainda. Então assim foi feito. Eu fiz essa pós-graduação, aprendi a como fazer uma pessoa que não enxerga caminhar pelas ruas, pegar seu transporte público, mexer com seu telefone, escrever em braille. E assim nós enveredamos por essa vida. Não que fosse meu desejo à época. À época, meu desejo era trabalhar realmente com cão-guia. Um oficial, na verdade, foi para os Estados Unidos nesse período, fez um curso lá, veio para o Brasil, a gente ia embarcar para ficar um tempo lá nos Estados Unidos. O governador na época, o Covas, faleceu, e era um projeto da primeira-dama ligado a ele. Quando ele faleceu, mudou-se o governo, o vice assumiu e o projeto foi cortado. É uma pena. Muito triste, uma coisa assim que eu tenho um ressentimento muito grande até hoje, porque qual era a nossa ideia à época? O Canil Central de São Paulo é um berço da formação de outros policiais militares no que tange adestramento no Brasil. Então nós temos lá curso de faro, curso de cão de polícia, curso de adestramento. Nós queríamos montar uma modalidade do cão-guia. Então todas as polícias do Brasil teriam policiais formados com esse adestramento para que a gente pudesse disseminar realmente o cão-guia no Brasil. Não conseguimos. Hoje eu lamento dizer muito profundamente que nós temos no Brasil hoje, apesar de nós termos aí quase 6 milhões de pessoas cegas, nós temos 200 cães-guia no Brasil. Uma coisa muito triste, né? Uma coisa... É de se pensar em rever toda essa estrutura de ensino para formar cães. Para tratamento com cão-guia. E hoje, assim, o que nós temos no estado de São Paulo, nós temos uma escola, que é a Magnus, né? A Admax mudou agora o nome da escola, fica em Salto de Pirapora. É muito pouco, né? Uma escola para você, com o mundo de cegos que você tem em São Paulo, e é uma escola só para São Paulo, e principalmente os arredores da escola, né? Então, Campinas, São Paulo um pouquinho, Sorocaba, ela não abrange o estado inteiro. Então, a gente está muito longe de conseguir um adestramento de cão-guia, que era o nosso sonho lá em 99, que a gente pudesse disseminar isso pelo Brasil. Porém, o projeto não deu certo, mas a universidade que eu fiz a pós-graduação me convidou para trabalhar com cegos lá. Você não quer vir no dia de folga aqui trabalhar? E assim comecei a trabalhar com isso nessa universidade que eu fiz a pós-graduação. Pode falar o nome da fundação, viu? A fundação eu vou falar, mas a universidade não vou falar. Porque a universidade que eu fiz essa pós-graduação, ela tinha um departamento voltado para o cego, porque a família que era proprietária da universidade também tinha problemas de visão. Essa universidade foi vendida para uma outra universidade que destruiu o trabalho que tinha. Por isso que eu não quero citar o nome da universidade. Tá certo. Porque eu não quero fazer propaganda. Tá certo. Foi uma coisa muito triste. Imaginem vocês têm um departamento voltado para o cego em que sentido? Universitário. O cara chegava na universidade, prestava o vestibular dele, ele ia para esse departamento, eu fazia a minha parte, que era ensinar ele a andar dentro da universidade. A professora ensinava o braille se ele não tinha o braille ainda. Ele tinha música, tinha inglês em braille, tinha informática, tudo nesse departamento. Se o aluno cego, o aluno vidente, que enxerga, a gente usa o termo vidente, tá, gente? É aluno a gente que enxerga, nós somos videntes, tá? Essa pessoa que enxerga tivesse um material em tinta, esse mesmo aluno cego teria um material em braille. E assim foi feito durante muitos anos. Até a gente chegar a um ponto que foi comprado na universidade e acharam que era um gasto desnecessário. Mas, André, é um trabalho maravilhoso desse. Era referência na América Latina, o trabalho dessa universidade. Brasil. Infelizmente. Nós éramos referência para a América Latina de inclusão
universitária de alunos cegos. E a gente chegamos a ter 200 alunos cegos na época, na universidade. Porque, gente, entendam o seguinte, a criança cega na escola, ela já tem uma dificuldade muito grande de ser aceita e de o professor entender qual é aquilo que ela necessita de verdade para que ela tenha um ganho educacional. Isso não muda ao longo da vida dele. Ele vai chegar na universidade, o professor, se não tiver orientado, vai falar assim, meu, você é cego, como que eu falo, te explico um negócio? Ou então a gente tá conversando aqui, eu vou ficar de costas pra câmera pra vocês entenderem, o cara tá aqui assim, ó, vocês estão vendo isso aqui, ó, e todo mundo ri. E o cara cego, Não vê. o que esse cara desenha aí, né? Minimamente você fala assim, ó, desenha uma carinha com 2 olhinhos e um nariz. O cara já vai se ligar, cego. Você não precisa ficar descrevendo muito ali, profundamente. Mas nem hoje ainda... É um separatismo... Isso. Nas universidades, a gente tem uma dificuldade muito grande até hoje. Universidades. Existe hoje alguma universidade que pratica esse trabalho no Brasil? Não. Que triste. Não. Nos moldes em que era nessa universidade, não. E no mundo que Tinha foi- pra você ter uma ideia, tinha uma casa montada. Hoje eu trabalho na Fundação do Urina Noio, né? Eu vou falar um pouquinho sobre a fundação. A estrutura que tem nessa fundação, que é só para cegos, tinha dentro dessa universidade. Tinha uma casa montada para o cara aprender a lavar, passar, cozinhar, Vai ter uma limpar a casa vida dele, normal. sozinho, com autonomia e independência. Esse era o objetivo. É o objetivo da Fundação do Urina, por exemplo, hoje, né? Só que na fundação a gente tem uma gama de profissionais, né? Tem psicólogos, tem pedagogas, tem a terapeuta ocupacional que ensina a lavar, passar, cozinhar, colocar uma linha na agulha, né? Psicologia, que é muito importante, né? Para o cego, né? Aproveitando eu já entrar nessa conversa, assim, muita gente me pergunta se é pior ficar cego ou se nascer cego. Sem sombra de dúvidas, eu falo que nascer cego é bem pior. Vocês podem falar que, mas será? Porque o cara já nasceu, está acostumado. Não, eu penso em 2 coisas. Nós aqui, todos somos videntes. Se eu falar para vocês assim, ó, gente, cuidado com o orelhão, hein? Na hora, vocês já estão idealizando o orelhão. Sim. Olha, passou um ônibus aí, meu. Vocês já vão pensar na figura do ônibus. A criança cega não tem isso. Tudo para ela é conceitual. Você tem que pôr a mão dela nos negócios. Como que se faz para passar a mão num O ônibus? tato os Tudo. olhos dela. Tudo. Só que assim, ó, a gente tem essa possibilidade, né? CPTM, a gente tem um contato lá que eles conseguem parar um trem lá no braço, fica parado por 2 horas para nós, para mim que consiga fazer a criança cega entrar nesse trem, explorar ele por fora, quantos vagões tem um trem. Mas isso é raro de acontecer, né? No dia a dia, na correria, você não consegue fazer. Então, uma criança cega, eu tenho, talvez a gente mostre aí, eu tenho pequenininho de 3, de 4, de 5, de 6. É fácil de ensinar porque eles não têm medo das coisas. Então, você tem que controlar. As pessoas vão falar, que dó. Muito pelo contrário. Eu falo, vamos, corre lá e tem que correr, tem que cair, tem que machucar. Sim mesmo. O adulto, geralmente o adulto que ficou cego, ele tem o quê? Essa fase de luto muito presente. Então, imagine que estamos trabalhando aqui, estacionei meu carro ali, dá um piripaque, e aí? O que eu vou ter que fazer daqui para frente? A família, né? Essa orientação familiar é muito importante, né? Você tá junto ali com o pai, com a mãe, com a mulher, com o marido, porque a vida muda muito. Eu tenho um caso muito assim, que me impactou demais, porque o cara, ele era piloto de helicóptero aqui em Marte, e ele foi fazer o exame lá do DAC, né? Para renovar a carteirinha dele, e os caras detectaram um problema na visão dele. Falaram, olha, você não tá enxergando legal. Ele falou, tô assim, não tá. Procura um oftalmo. E ele percebeu ali que ele estava ficando cego. Então imagine você falar de bengala para um cara que pilotava uma aeronave, com asa rotativa. Então, já tem uma memória cognitiva gravada. Ó, isso aqui, ó, vai substituir seu helicóptero. É isso que você vai ter. Para você sair da sua casa, para os lugares, você vai deixar de ser o piloto para ser o piloto que ficou cego. Você perde sua identidade quando você perde a visão. Eu falo isso para os meus alunos, né? Você perde o seu rol de amigos. Você tem amigos videntes, né? Até então, você vai, vamos jogar bola, vamos beber, não. Você perde a visão, as pessoas têm medo de se aproximar. Ih, meu, o cara deve estar depressivo. Ih, o que vai falar o que pro cara? E se a gente fizer uma brincadeira, né? Que não devia fazer e tal. Será que ele tá tomando cerveja ainda? Isso, será que ele pode fazer um samba com a gente? Não. Então você acaba mudando até de rol de amigos e muitas vezes de família também. Às vezes a família não tem estrutura, então o esposo às vezes larga a esposa, o vice-versa também. Eu não tenho estrutura para aguentar uma esposa cega. Esse é assim, a gente trabalha muito nesse sentido de fazer com que a família entenda que a importância nesse momento é tudo, né? Você já está fragilizado. Afeto, né? Você está entrando em uma depressão muitas vezes, porque o que a gente mais escuta de relato é assim, ó, sinto vontade de dirigir. Eu amava dirigir, pegar meu carro e pegar a estrada. Acabou, né? Você vai sentar do lado de uma pessoa, né? Então, só para essa conversa de o que é pior, o que é melhor, é mais difícil ensinar uma criança que nasceu cega, mas para o cara que é adulto é mais fácil que ele aprende muito mais rápido, porque ele vai ter noção de todas as coisas. É importante esse relato seu, porque eles precisam enxergar de uma maneira diferente, né? E dentro desse contexto de estudo a respeito, eu conheço o Dorina Noil desde a década de 60, ele foi sempre um instituto que trabalhou muito com crianças, né? Eu fiz grupo escolar, né? Eu sou do tempo do grupo escolar Silva Jardim. Eu também. E
Grupo escolar. Grupo escolar. E nós temos crianças com deficiência visual, né? Minha amiga, ela estudou grupo, ginásio, colégio, e não sei se ela deve ter se aposentado no Dorina Noil, porque ela foi para lá para ajudar novas pessoas. Então a importância desse trabalho que leva até pessoas como você lá, entendeu? Fazendo isso e dando essa excelente explanação que está dando para todos nós aqui, né? Eu estou mais aqui aprendendo do que ensinando. É, nós, aí o doutor Tiago, Dona Cris, me deu uma boa noite para Dona Cris. Dona Crislaine Lacerda, uma das pessoas mais democráticas que eu conheço dentro desse estúdio aqui. Merece o respeito de todos. É, e a Dona Silvana, que tá lá, depois comerei um pedaço dessa Eu queria mandar um abraço, já que a gente tá falando de pessoas especiais, né? Queria mandar um abraço pro Igor. O Igor é nosso amigo especial, né, Thiago? Um abraço, Igor. Que ele toda terça-feira tá assistindo a gente. Te amo, viu, meu amigo? Beijo. E eu queria mandar um abraço pra minha mãe, que a minha irmã vai transmitir pra ela. Minha mãe, ela é surda. Ela perdeu a audição com 40, ela começou a perder a audição com 40 e poucos anos. Então ela assiste, mas a minha irmã vai, Cláudia, explica tudinho pra ela. E a gente, como falou, né, da pessoa, a gente, e como a minha mãe sofreu de perder a audição. E ela uma vez falou pra mim que a coisa que ela mais sentiu falta é ouvir uma música do Roberto Carlos. Ela gostava tanto. Mas a gente é uma pessoa feliz, ela tem 74 anos, ela é ativa, ela caminha, tem mais saúde que eu. E é uma pessoa feliz. Ela aprendeu a lidar com a deficiência dela. E tem um amigo seu aqui, ó, o Nogali. Luiz Nogali. Vamos, coronel. Vamos dar um abraço aí pro Cosmo Paulino, Jardim Santa Helena, Poá. Quem mais tá aqui? Mário Eugênio Navarro, uma lenda viva. Enciclopédia dentro da Polícia Militar. É um do outro. Uma das pessoas mais íntegras que eu conheço em defesa das praças da PM. A gente quer você aqui, viu, Navarro? Navarro, você vai vir aqui, ó, enfrentar esse mini pancada seca aqui, viu? Tá convidado. E você também, viu, Cosmo Paulino? Não vai ramelar, não, hein? Mas, Dessa, conta pra gente. Esse monte de bengala aí, como é que funciona aí? Todo vai deixar mais pra frente. Continua aí. Não, vamos aproveitar. Não. Aqui não tem pauta, a gente vai tomando. Aqui a pauta é... Eu aproveitei trazer, antes de falar da fundação, aproveitei trazer por quê? Nós temos uma situação hoje aí, 2015 para cá, uma professora argentina de mobilidade, que é o que eu faço, de orientação à mobilidade, ela teve a ideia de pintar uma bengala de cor diferente. Por que isso aqui? Imagine a seguinte situação, eu vou simular aqui, tá? Eu entrei no metrô lá, eu tô com a minha bengala, tá? Põe a bengala aqui, saco o celular e faço isso aqui, ó. O cara fala, pô, meu cara é cego e tá olhando o celular, meu cara... O cara não sai dando golpe. Tá pegando dinheiro. 71, né, meu? Então, isso, até amigos meus, hein, colegas que fizeram curso comigo, eles falam, pô, mas você é seu aluno? Porque a gente viu outro dia no metrô o cara sacando o celular. Então, pra que os caras pintaram a bengala de verde? Pra diferenciar um cara que não enxerga nada, que usa bengala branca, um cego total, do cara que tem baixa visão. Ou seja, ele tem uma visão, mas não a visão suficiente para que ele se desloque sozinho. Então, essa baixa visão, ela envolve assim, vários tipos de visão. Por exemplo, a cor é o diferencial. É pra gente saber. Esse é um padrão internacional, Dressa? Não é um padrão internacional. Não existe um padrão internacional. Não existe. A Argentina tem, porque essa professora Perla Maio, vou citar o nome dela que foi muito importante, ela teve essa conduta lá de diferenciar, porque ela não vai dar mais para os alunos. Muito legal. Uma coisa que ajudou bastante. O que a gente tem internacional é isso aqui, ó. Uma bengala branca e vermelha. Isso é internacional. Só que é um símbolo de surdo cego. Então, uma pessoa que não escuta e não enxerga. É uma deficiência aí aglomerada, muito difícil, né? Inclusive de você treinar uma pessoa assim. Se ela for totalmente surda e cega, a gente tem um pouquinho mais de afinco para que ela consiga fazer mínimas coisas. Então isso aqui, se você for para fora do país e encontrar uma bengala branca e vermelha, você vai saber que a pessoa é surda e cega. Surdo e cego. Assim, um difícil contato, né? Que se você não souber Libras Tati, sua mãe é surda. Sim. Mas assim, se você não tiver... O surdo cego, ele precisa de Libras na palma da mão. Sim. Se você não tiver essa Libras, ele não vai se comunicar com você. Embora a gente tenha aplicativos que ajudem em muitas coisas, é uma deficiência múltipla que é muito complicado, tá? O surdo cego normalmente é mudo também, né? O que acontece? A gente não fala mudo porque o cara assim, ó, geralmente a pessoa não emite som. Se ele emite som, ele não é mudo. Então, geralmente, se ele não tem corda vocal, ele seria mudo. Sim. A gente fala assim, o cara é surdo mudo. O cara é só surdo, né? Ele não se usa a coisa de surdo mudo. É que, na verdade, aquele que nasceu surdo, ele não aprendeu a falar. Mas ele fala. Ele emite som. Ele emite som, mas ele não aprendeu a falar. Isso. Sim. E dá pra ser treinável, né? Ele fala algumas palavras, só não fica perfeito, mas fica. Então, tem essa característica aí. Então, só voltando às bengalas, se vocês... O que é muito complicado é assim. Eu tenho aluno meu que tem bengala azul, porque ele torce pro Cruzeiro. Eu tenho aluno meu que tem a bengala branca, vermelha e preta, porque ele torce pro São Paulo. Eu tenho menina que tem bengala cor-de-rosa, porque ela é menina e tal. Então, não existe um padrão que a gente consiga estabelecer.
Tem uma lei federal rodando lá no Congresso, que isso que eles chamam de órtese, né? Nós chamamos de bengala. E as bengalas serão dessas cores: branca, verde para baixa visão e branca e vermelha para cego, para surdos, tá? Essa é a convenção. Então, se você vê um cara às vezes de bengala verde numa esquina, ele tá tentando ver um semáforo, ele tá tentando visualizar o lugar que ele tá. Se ele tiver uma visão funcional adequada, ele vai poder transpor aquilo lá. Quando eu falo de tipos de visão, imaginem vocês. Eu peguei alguns óculos de natação, minha esposa me ajudou a fazer. A gente simulou várias deficiências com aqueles óculos. Então, por exemplo, catarata. A gente pegou um plástico bolha, colou no óculos, você põe na cara, você vê aquele negócio todo embaçado, é o que uma pessoa com catarata percebe. Uma visão tubular, que é uma visão, imagina eu pegar uma bique lá, olhar pelo fundo da caneta, é aquilo que o cara enxerga de longe. Perto ele não enxerga nada. Ele consegue ver um poste a 20 metros, mas não consegue ver o Wagner se aproximando. Ele vê só uma mancha preta se aproximando dele. Isso é muito ruim, né? Para você realizar uma leitura. O cara que tem retinose pigmentar, depende do estágio, ele começa a ficar cheio de pontinhas pretas. Não é essa mosca volante que a maioria de nós temos quando olhamos para lugares claros. Não é isso aí. É bem maior e ela começa pontinha, essas pontinhas vão se juntando e ele vai perdendo a visão, muitas vezes a visão central. Então imaginem vocês o que é ver lateralmente e não conseguir ver o centro. Então para ver que o Wagner eu teria que virar minha cabeça aqui para ver ele ali. Para ver qualquer coisa eu tenho que me aproximar desse jeito. Então nós temos vários tipos de baixa visão. Todo mundo a Poliana está perguntando aqui, pergunta para o convidado. Você já teve ou tem aluno com retinose pigmentar? Retinose hereditária? Para explicar essa pergunta à Poliana, o Edson sabe que aquele que está sempre com a gente no podcast, ele tem retinose pigmentar. Então, em todos os programas nossos, ele perguntava pro convidado e a gente sempre zoava ele, né? Pô, ninguém conhece só doença, né? E brincando, porque ele tem liberdade. Mas hoje, se ele tivesse... Hoje, ele até viu, ele falou, o programa de cego, eu vou assistir. Ele sempre pergunta. Que bom. Fala um pouquinho dessa retinose pigmentar, porque ele mesmo se brinca, a Poliana chama ele de Mr. Margot, e ele... Isso vai levar à cegueira total? Como é que funciona isso aí? Como que começa? Explica o que é, se você puder, né? Se você puder Como dar aí, sábio? a sua aula... Ó, eu não vou entrar na questão oftalmológica, né? Até por questões médicas aí, mas assim, grotescamente falando. A retinose é uma doença hereditária. Nós temos aí, a mãe dele teve algum cromossomo lá diferentinho lá que ele nasceu com isso. Filhos, se ele tiver, podem ter a retinose. É uma doença que basicamente, ou você enxerga muito bem durante o dia ou não enxerga nada à noite, ou vice-versa. Às vezes é comum você ver um cara com retinose durante o dia andando sem bengala e à noite está com a bengala, ou vice-versa. Às vezes a fotofobia, a incisão de raios solares muito fortes, ele é obrigado a usar bengala de dia e à noite não. Então é uma doença complicada que ninguém entende. Assim, a família não... Mas peraí, o cara falou que não é cego, mas tá pegando a caneca aqui na frente? Sim, porque ele tá num lugar de ambiente controlado, de luz controlada, e ele consegue ver os objetos. Ele não consegue, às vezes, definir o que é aquilo, mas se for um copo na frente dele, ele sabe que o copo dele tá ali naquela posição. Então, muitas pessoas têm retinose, é comum só... É difícil pegar uma criança com retinose, ele se desenvolve mais quando o cara tá mais adulto, né? Mas, infelizmente, é uma doença hereditária. Essa pergunta dele aí, leva a cegueira? Sim, leva a cegueira. Se você pode ter um tempo de mais 30 anos de visão, você pode ter mais 6 meses de visão. Isso quem define lá, ele deve com certeza a cada 6 meses passar no oftalmo dele, porque é o oftalmo que vai acompanhando, né? Lá essa questão, isso. Né? Diferente, por exemplo, de um glaucoma, que o glaucoma é controlável através de colírios. Glaucoma é a pressão interior do olho. Sim. Você tem colírios para pingar, para conseguir que ele enxergue por mais tempo. A retinose, eu tenho amigos meus que foram à época para Cuba, para a União Soviética, fazer cirurgia de retina, para tentar... Gente, não tem. Infelizmente não adiantou, né? Pode ser que a medicina, do jeito que está avançada, mais para frente até consiga curar. Né? Mas o caminho para a pessoa que tem retinose é com o passar do tempo e perdendo cada vez mais a visão. Muito Nossa, se ele não usa, é agora. Porque assim, ó, como ele chama mesmo? Edson Sábio. O Edson, irmão, é o seguinte, cara. Olha aqui como velho. Eu falo isso para todo mundo. É muito mais fácil você entender o uso da bengala já enxergando, ainda enxergando, do que você esperar daqui 20 anos, você perder mais sua visão. E vou te falar outra coisa. Se você responder sim para qualquer pergunta dessa que eu vou fazer agora, é hora de você ter bengala. Você consegue realmente saber quem é a pessoa que você está conversando? Você passa na rua por um vizinho seu, você sabe que é o seu Zé, a Dona Maria? Isso é uma coisa. Você já caiu alguma vez na rua despercebido ou tropeçou no degrau? Você já encostou em alguma pessoa no seu trânsito de pra lá e pra cá? Se você respondeu sim para qualquer uma dessas, já é hora de bengala. Por quê? A bengala não foi feita só para te proteger de cair em buracos. Foi feita para te identificar. Então veja bem essa situação. Ó. Você está no metrô, no transporte público. Você entra lá no metrô, tá vendo tudo meio embaçado. Vai levar a mão lá no balaúso que toca no seio de uma mulher. A mulher, é tarado. Não, senhora, eu não enxergo. Qual é a primeira pergunta que as pessoas farão? A bengala. Cadê sua bengala? Não, é porque eu não uso. Não tem justificativa. Pior que isso. Você tá andando na rua, você cai sozinho, se machuca. É triste, né? Eu tenho vários alunos que se recusam a usar bengala e vive machucado, joelho ralado. As pessoas falam, pô, você tá bebendo 8 horas da manhã. Então, irmão, se você... Aliás, Fundação do Urina Nui está lá, tô por lá. Se você quiser bater um papo um dia, pega o telefone aí e liga. Eu faço questão de atender você pessoalmente, inclusive, pra gente conversar. Eu conheço ele pessoalmente, sabe? Ele,
inclusive tem um problema de surdez, ele usa aparelho. Tá. Até onde eu sei e converso com ele tem um irmão gêmeo também, o irmão dele usa óculos, ele não usa óculos, ele só às vezes. E chega um pouco, ele vai para o jogo do Corinthians, o bicho é maloqueiro. Então, né? É nóis, é nóis. Gente boa. O Sabião é parceiro. Sim. Mas ele sabe dessa doença, ele tem uma filha pequenininha que também, a princípio, é perfeita. Sim. Já começou a usar óculos? Então, mas é normal, meu filho também já nasceu meio cego, Sim, por causa de sim, mim, por causa da sim. miopia. Eu tenho miopia. Sim, Meu filho tem 8 graus, sei lá quantos graus ele tem. sim. Você falou uma coisa aqui, ó, a última vez que eu passei no oftalmo, ele falou pra mim, ó, não tô vendo nada, mas conforme você ficando mais velho, fica atento pro glaucoma. Tô vendo lá no fundo alguma coisinha, fica de olho, falou pra mim. Isso aí. É, eu fiz a miopia em 2006. Eu fiz cirurgia Graças a lá. Deus, não vejo Como bem. eles falam, né? O médico explicou pra mim bem assim, né? Sim. Todo mundo tem um ladrãozinho que libera a pressão se subir. Sim. Eu nasci com os 2 ladrõezinhos fechados. A sorte que eu passei num oftalmo pra mudar o grau do óculos e ele achou esquisito, pediu pra fazer uma retinografia, pediu uma série de exames. Ele falou: a sorte que a pressão do seu olho tá normal, mas se ela subisse, você ficava cego na hora, porque não tem vazão. Aí eu fiz Ih. 2 vezes nesse Eu olho. Eu ia fazer uma pergunta pro Dresa. Pode Dresa, fazer. aquela famosa doença da foto, que todo mundo fala, que aparece Olho na foto, vermelho. o olho vermelho, aquela mancha branca. O que é aquilo, cara? Que eu vejo foto até hoje, desde que eu Olho vermelho entendo. é meio. É. Não tô me falando Eu entendo com gente. Sim. E existe isso, mito? Não, existe sim, existe. Tem uma, eu não vou entrar no mérito da doença também, mas existe. A gente sempre fala que o oftalmo, quando você leva esse caso para o oftalmo, ele manda levar a criança no mesmo momento, porque pode ser uma coisa ligada à retina. Retina. Porque a retina, na verdade, ela que projeta a imagem para o nosso cérebro é a retina. Então, quando você tira a foto, depende do ângulo, o flash da foto, pode deixar a retina de cor diferente. Aí Então, aquele é um sempre tem uma sinal. linha levantada para poder É um fazer. sinal que tem que levar a criança. Mas isso acontecia naquelas fotos antigas, né, de marca? Não, eita, não, não. É difícil, É difícil, mas A foto antiga por causa do flash, Isso. praticamente todo mundo ficava Mas não vermelho. se tinha tanto conhecimento Sim. nesse tipo de tratamento com deficientes visuais. Por isso, o porquê da E- pergunta. E entendeu? aproveitando, né? O Dr. Diego falou isso hoje, eu vou aproveitar. Prevenção, gente. Infelizmente, tem algumas doenças, né? Que a gente não consegue remediar, meu. Se você faz exames, a gente larga muito, né? Ah, deixa pra lá, enquanto eu tô enxergando tá bem. Amanhã eu vou, né? Compra um óculos na farmácia, né? Não, vou comprar um óculos na farmácia que tá tudo bem. Gente, assim, ó. Nós temos uma grande incidência de pessoas com diabetes na Fundação da Urina. O que a diabetes ela faz, né? Você, não, é aquele leão lá que tá dormindo e você não se ligou, daqui a pouco ele sai e mostra a juba, é tarde demais, né? Então, exames periódicos de sangue. A gente, na polícia, né, a gente sempre reclamava disso aí. Ah, mas meu Deus, e de novo pra fazer o exame periódico. Oh, a polícia cuidando de você, cara. Exatamente. É a questão da educação física. Minha formação é em educação física. Então, assim, ó, você obrigando o polícia a fazer educação física, é para ele aquilo. Você não tá puxando nada para você. Então, se a gente não se ligar na prevenção, né? Às vezes você tem um amigo, minha glicemia tá 300, irmão. Você já tá com diabetes, vai procurar ajuda no médico, né? E a diabetes, ela vai fazendo o quê? O que acontece muito com a diabetes? O cara vai perdendo a É uma visão. doença lenta, silenciosa. E o cara vai perdendo a visão, e aí o cara faz assim, mas já perdi a visão mesmo, vou começar a encher a cara. Por exemplo, alguns alunos que eu já tive. Aí para, aí o que acontece? Para rim, hemodiálise, vai pro coração e o cara. Então, gente, prevenção é tudo, A né? amistade tá falando aqui, ó. Eu acabei de lembrar, por coincidência, Wagner. cegueira. Por coincidência, a dona Nossa trabalhou no hospital do olho. Ela foi enfermeira lá no hospital do olho. Ah, Nada, só falar mais nada. Quer sentar aqui e falar hoje? Hoje o Vem problema cá, vem cá, dona Cris. o erro de cadê o cara entrou normal, saiu cego. Essas palhaçadas. Acabei de lembrar aqui, ela trabalhou no hospital do olho. Ficou uns anos lá, dona Cris? 3 anos. Vem aqui, dá, fala. Vem dar Com uma palavra certeza, aqui, com pô. certeza, Vem tem muita cá. coisa. A senhora está tão elegante hoje, pô. As pessoas querem conhecer, senhora. O Pedro Dourado tá mandando um abraço pra você, Ô, né? outro irmão, Grande Pepe. pessoas do bem. Também. Ó, e o Ailton Amistad tá mandando também. Soares. Solange Matos. Quem é Lucas Trindade? Luquinhas é um amigo lá do Amazonas que Caramba, transfere velho. nossas lives lá pro pessoal do Amazonas. Aí sim. Ele descobriu a semana retrasada e falou, pô, toda hora que eu entro no Pancada Seca já começou. Que lá o horário é diferente, lá começa às 19 Um horas. abraço, ó. Lá tem. Um abraço aos Que eu nossos- falei com a juíza que você Que eu tentou. tretei. Qual delas aqui? Que eu já tretei com várias juízas. Um abraço aos nossos amigos do Amazonas, Aê. Rio de Janeiro, Rio Grande do Sul, Para. Paraná, Paraíba. Vocês não têm ideia aonde. Salvador, Polina de lá. Salvador. Salvador, Bahia. O Nabu Onde a tá gente chega. perguntando, ó, tipo de cegueira, que tipo de cegueira o transplante de córnea não é benéfico? É assim, ele falou tudo aí. Veja bem, transplante de córnea. É assim, ó. Isso. Pra todas na tuba. Se o cara tem indicação para transplante de córnea, quem vai falar isso é o médico, né? Então, assim, ó, eu tô perdendo a visão, eu consigo. É só uma catarata, né? O cara vai no hospital para fazer só catarata. Minha mãe vai operar catarata esses dias aí. Operou já um olho, um tempo atrás, vai operar outro. Beleza, vai lá, resolveu.
Agora, transplante de córnea é muito difícil, tem muitas doenças, muitas patologias aí que trazem a cegueira que não resolve você fazer um transplante de córnea. Especificamente, ele vai ter que passar no médico e saber direito o que é. Tá? Não gosto de entrar muito nessa questão médica, oftalmológica, porque não é meu mistério aí. Legal, isso é porque todo mundo lembra de ir no médico, mas ir no oftalmo só quando você não vai pegando. Isso Principalmente quem não usa, quem usa óculos, vai sempre que oftalmo é igual dentista. Você só vai o que tá doendo, você não pega nada. Isso é péssimo. Por aí. Isso é péssimo. E ele tem que ir, gente. Esse hábito de ir pro médico é importante. Eu trabalhei com o Mike aqui no 18. Ele fez 3 transplantes de córnea. Recruta. Sim. Deu erro às 3. Pois é. O corpo não aceitou. Eu até falei, meu, fica cego mesmo, que não acredita. Pois é. Tem essa questão de às vezes. Essa questão, né? Essa questão do É que os caras vão tentando o máximo do máximo do máximo, né? Ó, o CA tá mandando abraço pra Andrés. Abraço. Já pegou aqui semana passada. Você, muito obrigado. Semana passada você fez uma dependência pra mim, meu. Muito obrigado. Você é irmão, cara. Ó, o Amistad fez uma pergunta pra você. Pô, manda aí. Boa, hein? Pois não. Foi o Amistad? Ele mesmo. Legal. Teresa, é recomendado o uso do óculos de sol, né? Dias bem claros, né? No deserto eu sei que tem que ir obrigado a usar, senão Sim. cega mesmo. É assim, ó. Deserto e neve são 2 lugares que os caras são obrigados a usar, porque queima a retina. Queima a retina, né? Então explana aí, ó. Só que assim, Aí, Amistad, vai explanar. tem um detalhe aí, Amistad, que assim, não dá pra comprar aquele óculos lá na barraquinha do seu Zé e achar que tá tudo bem usar, o óculos Não, espelhado, não é azul e aquele. tal. É um óculos que você, recomendado por médicos, né, que você vá numa ótica e que tem ali, porque assim, ó, qual é o objetivo do óculos de sol? É barrar os raios ultravioletas que invadem a nossa visão aí. Então se você trabalha no sol o tempo todo, isso aí tinha uma discussão muito tempo na polícia, né? Você não podia usar Ray-Ban. O Ray-Ban, né? Você usava, você era o vilão, né? Ah, o vilão de Ray-Ban. Eu mesmo, quando eu usava um Ray-Ban marrom. Porém, eu vou falar pra você, eu trabalhei no TOR da Polícia Rodoviária 2 anos. Na estrada, é terrível você estar sem óculos. Se você tá... Aquele óculos preto, né? Você não enxerga nada. Né? Então, assim, é importante sim, mas desde que seja um óculos legal, tá um padrão, que não seja uma coisa de camelô. Você fala, vou colocar simbolizando aquele óculos. Não, é um óculos. Vai prejudicar ainda mais. Um óculos recomendado original. Um Ray-Ban Ele original. não era na 25 lá, Não né? é Ray-Ban original. Eu usava Ray-Ban, lente marrom. Eu também, marrom. Eu tô aqui na bolsa, como eu sempre usei. Ah lá. Mas é importante você ter sim. Porque assim, ó, a fotofobia, que é essa presença, que eu já falei um pouquinho de raio solar no olho, é terrível. Mesmo o cara que às vezes a gente considera cara como cego legal, é um cara que não enxerga quase nada, mas se você apagar a luz, ele sabe que apagou, acendeu, ela sabe que tá aceso. Se ele estiver no sol, na rua andando de bengala, depois me lembra só dos detalhes de como é que faz andar de bengala, né, gente? Essa curiosidade deve estar reinando por aí. A cabeça do povo aí. Não quero perder meu tempo que acaba esquecendo. Não. Então, é assim, ó, mesmo o cego legal, ele consegue, às vezes, ser atrapalhado pelo excesso de luz. Então ele tá andando com a nossa, que sol. Então é esquisito falar isso aí, mas às vezes eu falo pro cara, compra um óculos de sol. Pra você colocar, porque essa fotofobia atrapalha ele. E aquele excesso de luminosidade que não tá ajudando em nada, não tá mostrando nada pra ele, mas a luz está entrando. Então até às vezes você fala, pô, o cara é cego, tá de Ray-Ban. Existe um padrão de óculos de sol? Não. O que varia assim, ó, se você pegar uma oftalmo, um especialista em baixa visão, ela vai te apresentar uma maleta do tamanho da metade dessa mesa, com milhares de lentes coloridas. Começa lá no cinza clarinho, vai indo pro verde, pro vermelho, pro laranja, até chegar no escuro total. No verde, no marrom. Ela, para pessoas que têm baixa visão, ela testa esse tipo de lente. Porque se você pega uma pessoa com baixa visão, aquela visão tubular lá, você mete um Ray-Ban no cara, com óculos escuro, o cara perde o que ele tinha de visão. Então ela faz um estudo, por isso que eu não vou lá comprar, legal. Nós que enxergamos, para você prevenir, é legal você usar um óculos escuro. Né? Isso, os videntes, legal. Mas para pessoa que precisa disso, tem lentes, e assim, ela faz testes na hora, para entender qual é a lente que vai favorecer mais. Um amarelinho, um cor de rosinha e tal, para que a pessoa consiga ficar com o olho legal e não perder aquela visão residual que ela ainda tem. Teresa, aquele óculos de visão noturna. O famoso amarelinho que a turma fala, que não sei se é funcional aquilo, se é mito ou verdade. O que você podia explanar nesse óculos? Ninguém fala desse famoso óculos de visão noturna para se dirigir na estrada, que diz que clareia a noite vira dia. Esse óculos amarelo, né? Você fala, óculos amarelo que vai melhorar. Vai melhorar. O que acontece? Também não vou falar tecnicamente, mas vou explicar grotescamente. O que acontece se você numa estrada à noite, numa estrada de mão dupla, quando você se depara com um carro no sentido contrário ao seu? É você, seu olho fechado, porque você tal. Se você tá com o olho desse esse óculos, ele vai barrar essa incidência dessa farol do carro. Você vai sentir mais confortável. Mas não vai ficar mais claro,
não vai iluminar. Nada É disso. besteira isso aí, é besteira. Ele não Então, Vai ficar, é mais mito, confortável, gente. mito, vai ficar mais confortável pro cara, Pra quem dirige à noite, porque é perigoso, a gente sabe disso, né? A mesma excesso Isso. de O luminosidade. motorista velho, ele sabe que você tá na estrada lá, se vê o farol, você deve olhar pra faixa branca Sim. do lado direito lá da pista, né? Pra você ficar focando aqui e não ficar lá. Sim. E a mesma coisa que eu falo pro meu aluno cego, o cego ou que tem baixa visão, principalmente, quando ele vai andar à noite, o cara que tem retinose, que à noite a visão dele tá muito conturbada, ele pega uma rua no sentido contrário dos carros, que os carros vêm com luz alta na direção da cara dele. Ele olha para o muro das casas para tirar a incidência dessa luminosidade do farol dentro do olho dele. Então, ele tá com a bengala aqui, ele tá subindo uma rua, a rua tá descendo pros carros, ele gira a cabeça dele para a parede para deixar de entrar essa luminosidade no olho dele. Que A gente outra usa muito pergunta aí técnica. pra ele, ó. Você já falou da lente amarela. Eu tenho uma pergunta. Pode falar. A gente. Se eu não souber, eu simulo Eu um vou desmaio. puxar, né? Fica tranquilo. Eu vou puxar a sardinha pro negócio do Tá, vamos lá. Muita gente, a gente vê, só que você falou no começo, né, de cães guias, a gente vê, é raro a gente vê, mas Sim. a gente encontra muito, que em São Paulo a gente ainda encontra, né? As pessoas, os cegos, sendo guiados por um cão. Sim. E o povo no metrô, vai dar, vai lá e passar a mão. Explica pro povo, por favor. Fantástica, Pelo amor de Deus. fantástica pergunta. A situação é a seguinte: o cão guia, Nossa. já aproveitando, fala sobre cão guia. Aí as pessoas também perguntam a diferença de cão guia e bengala. Não existe cão guia se você não tiver a bengala. Então, para que você tenha um cão guia, você tem que ser maior de idade e tem que ter feito um curso de orientação e mobilidade. Aprender a andar sozinho nas ruas. Especificamente do cão guia. Cão guia é um ser extremamente inclusivo. Por quê? É comum, eu nas minhas aulas com alunos na rua, né? A orientação para o cara chegar num ponto de ônibus. Então ele atravessou uma rua, ele desceu, vai ter um degrau, depois daquele degrau, 5 passos é o ponto de ônibus. Ele tem essa referência aí, mapa mental que ele já fez. Ele chega no ponto, eu estou à distância, acompanhando ele à distância. Tem 4 pessoas, ele fala, por favor, tem alguém aqui? Ninguém se pronuncia. Por favor, gente, tem alguém aqui? Eu tô vendo, do outro lado lá que tem 4 pessoas, ninguém fala nada. Um pega celular, disfarça. Cruel, né? Cruel, Muito cruel, né? né? As pessoas, elas não entendem que ali é primordial para que ele tenha ajuda ali para saber, ó, alguém pode parar o ônibus para mim? Para a inclusão daquele deficiente visual, É a primordial. sociedade precisa evoluir muito. Tem muita educação que a gente não tem. Exatamente. O cão guia, Educação. se ele chegasse com o cão guia na mesma situação, todo mundo, ai, que bonitinho, que cão legal. Deixei com o cão. A inclusão é feita imediatamente. Então, assim, para a inclusão da pessoa que não enxerga, o cão é muito legal. Para o Brasil, nós temos um grande problema cultural. O cão usado para ser nosso cão guia aqui é o labrador. Em outros países nós temos pastores alemães, na Itália tem muito pastor alemão, nos Estados Unidos tem poodle gigante, tem lá outros tipos de cães. No Brasil, por que se usa o labrador? Primeira coisa, é um cão dócil, que todo mundo ali tem contato, ah, que bonitinho e tal. E imagine você a seguinte situação, né? A gente sabe disso aí, nós trabalhamos no canil, você tem um pastor alemão, um PA lá, orelhão pra cima, entrar no metrô 6 horas da tarde com um pastor alemão. Ele vai entrar, vai dar aquela olhada, vai esvaziar o vagão. Seria ótimo, né? A minha opinião, inclusive, que todos os canguias fossem pastores alemães. Hoje imaginou. Concordo. Ou pitbulls, ótimo, porque o cara sai de perto. Porque o cão é adestrado, meu. O cão é a ferramenta de trabalho. Ele tá adestrado, ele não vai morder ninguém, ele não vai... Quero contar depois uma situação na Sala São Paulo, numa ópera de um cão guia. Mas antes eu vou responder a sua pergunta. O que falta muito, gente, é as pessoas entenderem que aquele cão é um cão de trabalho, não é um cão doméstico. E a cada passada de mão que esse cão leva, dando atrelado àquele equipamentinho que ele tem nas costas, ele se desprograma. Ele foi treinado para quê? Enquanto ele tá solto aqui, ele vai ser um cão doméstico. Você fez isso aqui, ele veio perto de você, e você instalou o peitoralzinho nele, ou o harness lá nas Ele costinhas dele. sabe que ele tem que guiar você. Estou trabalhando. É o nosso cão de faro lá, o cão de busca em mata. Você pôs o petróleo, ele muda o comportamento na hora. E ele não é, nesse momento pra frente, ele não pode tomar água, não pode ir no banheiro, ele não pode ser agradado, ele está trabalhando. E as pessoas falam, oi, tudo bem, ele passa a mão, né? E o cara tenta se defender, né? Agora imagine o cego, você vai conseguir ter controle do que está acontecendo em volta? Não. Então nós temos muitos casos, só por curiosidade, né? Hoje em torno de $40 mil um cão guia nos Estados Unidos. Se você quiser ir lá buscar, você pode buscar, tem que falar um inglês fluente, né? Porque o cão é adestrado em inglês. Você deve permanecer 3 semanas numa escola lá para ser orientado como guiar o seu cão, na verdade, né? Que o cão vai te guiar, mas você vai saber, tem que saber como corrigi-lo. Ele desceu um degrau, não te avisou? Você tem que voltar no mesmo lugar, corrigi-lo e tal. Então, só para falar por cima por isso, é muito dinheiro, né, gente? E o cão, ele funciona durante mais ou menos uns 6 anos. Considerando que ele vai ter uns 8 de idade nessa época aí. Depois de 8 anos de idade, ele já começa a dar algumas falhas. É como o nosso cão policial, e ele já começa a aposentar nessa idade aí. Então, imagina que é um investimento muito alto para que você... É um carro de luxo, né? Que vai durar aproximadamente 8 anos. O cão guia, do nascimento dele até a entrega para a pessoa, ele demora mais ou menos 2 anos. Ele é entregue para uma família que vai socializar ele vai ter um coletinho escrito que ele é um filhote de cão guia, ele vai para supermercado, vai para cinema, ele vai para lugares que ele tem que conviver com pessoas, ele não pode subir em sofá, ele não pode comer fora de horário, não pode comer petisco, ele vai comer só a comida dele do horário certo, ele vai ser adequado a fazer as necessidades dele de 2 em 2 horas. Então é um trabalho muito complexo para as pessoas no metrô, por exemplo, passarem a mão e desprogramarem o cão. Então eu já recebi alguns casos de pessoas que o cão já não funciona mais. O cão tem 3 anos de uso e o cão, ele chega na rua, ele não atravessa mais a pessoa,
Ele tem uma desinteligência obediente, que é o caso seguinte: o cego chega lá na esquina, tá vindo um carro e o cego fala em frente. Ele não vai. Ele só vai em frente quando ele perceber que não tem mais carro. Ele tá mandando ele em frente, tem um buraco na sua frente. Ele vai parar. E o cara fala, não, em frente. Ele não vai. E aí, por curiosidade, as pessoas às vezes as pessoas imaginam que você fala assim, né? Ah, me leva na lanchonete e o cão vai te levar. Uhum. Não é assim que funciona, né? O cão guia, tem muita gente que tem essa dúvida. Tem. Ah, me leva pro ponto de ônibus. Veja bem, se for um ponto de ônibus que ele usa todo dia, em 2, 3 meses, se ele falar, me leva ao ponto de ônibus, esse cão vai sair de casa, vai levar ele sozinho. Mas os primórdios do cão é o seguinte: aqui, junto, procura a porta. Se ele estivesse comigo aqui, ele me leva até a porta. Primeira porta que ele achar, ele vai te levar. Você abre a porta, procura escada. Ele vai te levar até a primeira escada. Ele entende uma frase complexa assim? Complexo, porta de vidro, escada rolante. Nossa, que fala. É fantástico, fantástico. Treinamento, né? E escada, ele vai procurar uma escada, ele vai sair puxando aqui, ó. Até chegou na escada, ele vai parar. Aí, opa, tá na escada? Desce, ele vai descer. Chegou lá na porta, meu carro tá lá embaixo. Ah, atravessa a rua. Ele vai puxar você, a hora que for apropriado. Esquerda, é você que vai comandando. Tá? Se ele fizer isso, se você trabalhar aqui, for cego, tiver um cão guia, depois de uma semana que você fala assim, procura a porta, você fala assim, ó. Escada, ele já não vai procurar a porta, mas já vai levantar, puxar você pela porta e vai levar. É muito. Gente, o cão é uma ferramenta fantástica para tudo, né? Para faro, explosivos, entorpecentes, para trabalho, cães de trabalho que acabam pessoas que têm problemas de desmaio, de epilepsia. Ele percebe o ataque antes, né? Ele consegue. Falta a sociedade entender um pouco ele. Falta divulgação, na verdade, né? Falta divulgação e o povo brasileiro tem muito preconceito. Aí o cão guia, só para não perder esse mote aí. O cão guia, quando a gente começou esse trabalho de cão guia, começou a lei aqui em São Paulo que não tinha. Lembro que na época foi feita a lei municipal do cão guia, depois veio a lei estadual, hoje nós temos uma lei federal de cão guia. Então o cão, ele pode entrar em qualquer ambiente, menos aqueles hospitais, por exemplo, na parte de internação lá que ele não pode entrar. Mas ele tem direito a entrar em qualquer lugar. As pessoas me falam assim, ô Edu, legal, meu, eu quero ter o meu cão. Você acha legal ter um cão guia? Depende. Primeiro, você gosta de cão? Você tem que cuidar desse cão como se fosse... Da família. Isso. E assim, ó, e tem que cuidar desse cão como se não fosse um cão doméstico. Você sabe que não pode... tá chovendo, põe uma capinha nele, ele vai trabalhar. Mas se você vai sair de casa, você não pode deixar o cachorro se molhar inteiro, chegar no ambiente de trabalho. Sim. Porque ele fica... Se ele tivesse, ele estaria embaixo da minha cadeira aqui deitado. Nisso que eu quero falar. A gente foi tive alguns dissabores com o cão guia. No que sentido? Vamos no restaurante. Você chegar com o cão, a pessoa da mesa do lado, eu não quero esse cachorro perto de mim. Fala alto isso. A pessoa que é cega. Deus me livre, tem esse sarnento aqui. Então, se você quer ter um cão guia no Brasil, você tem que estar preparado para isso aí. Quando eu tenho algumas coisas no YouTube meu aí, assim, ó, eu falo, você tem que estar preparado para tudo. É uma ferramenta que vai mudar a sua vida. A diferença da bengala pro cão guia, eu brinco lá, que é do Fusca 66 para uma Ferrari. A bengala você demora, talvez, 40 minutos para fazer um quarteirão. O cão guia vai te levar em 15 minutos. Ele vai te puxar, vai desviar de árvore. A bengala não propicia que você perceba obstáculos na altura da cabeça. Ela mostra tudo que tem no chão, mas não obstáculos aéreos. O cão não, ele te desvia dos lugares. Então, a diferença é muito grande de um para o outro. Porém, nós temos esse grande problema de aceitação. Estávamos eu e um aluno meu, na Sala São Paulo, um concerto. Não vou falar o nome do maestro, porque ele não merece, mas é um cara famoso aí. E o concerto atrasou 15, 20 minutos. Primeiro, que aí já vai uma crítica, né? Nessa época, o ingresso é cortesia. Colocaram a gente atrás de uma pilastra e em cima, no lugar que se eu levantasse, o degrau dava na altura do meu joelho. Se você desequilibrasse, você caia lá de cima. Meu Deus. Não, mas que a cortesia fica aí... Espera aí, não, tá errado. Primeira coisa, eu sou vidente. Eu não quero ficar atrás da pilastra. Eles ofereceram, e outra, o som aqui é diferente, a gente quer sentar lá embaixo. A maior pau lá, beleza? Aí, eu uso o nosso jeitinho, né? Tranquilo. Fez um Zulu. A gente quase não gosta. Aí acharam um lugar lá na plateia, descemos, esse cão que ele fez. Ele entra embaixo da perna do cara e ficou. Aí, passou uns 15, 20 minutos, veio um segurança, me chamou, por favor, vocês vão ter que sair. Sair da onde? Não, sair do concerto, porque o maestro não vai começar enquanto tiver um animal na plateia. O animal deve estar lá em cima. O animal vai reger a ópera. Qual animal falou isso? O animal é o maestro, seu maestro animal. E olha, o famosão animal. Só que assim, a gente tá falando isso aqui agora, mas imagina o constrangimento, cara, na frente das pessoas, ali, um sábado à noite. Sábado à noite, a Sala São Paulo lotada. Eu falei, não, nós não vamos sair. Aí você pega um pateta. Nós vamos chamar a polícia. Por favor, passa essa gentileza, cara. Você vai poupar uma ligação minha de celular. Não sei o que lá dá. Aí, caiu um cão guia, não um cão de trabalho. Aí, não sei o que. Sei lá, demorou uma meia hora, todo mundo já querendo matar nós, né? Porque os caras, essas duas pessoas não estão deixando começar. Sei que começou o concerto no intervalo. Me arrependi demais de ter ido nesse lugar. Uma obra de 4 horas, eu quase morri. Não vi hora de acabar aqui. No intervalo de uma peça para outra, esse maestro veio, se desculpou lá. Gente, olha, desculpa, eu ocorreu um engano. Porque assim, ó, o único ser que não emitiu nenhum som naquele concerto foi o cão. Você escutava barulho de bala, nego folheando aquele programa, blá, blá. E o cão deitado ali.
Quietinho. Quietíssimo, né? Ou seja, a pessoa mais educada O ser mais educado foi o cão. era um semovente. Exatamente. E esse cara, eu peço desculpa, não sabia, não tenho conhecimento de cão guia, muito me admira que o cara viaja o mundo inteiro, não tem conhecimento do cão guia. Mas eu tô falando do preconceito do cão. É muito legal ter, mas difícil. nós temos, infelizmente, essa visão ainda de cão guia, tá? No Brasil precisa ser estudado ainda. Infelizmente. Já está falando das coisas. Passa o seu Instagram para nós aí. No Instagram é o @DrezaEduardo, é Delta Romeo Eco Zulu Zulu Vou Alfa. escrever aqui, Dreza Eduardo. O Thiago já vai lá no. Vamos achar ele. Vamos achar e já vai pro ar. Tem Aí. muita coisa de mobilidade no Isso. Instagram. Andrés Eduardo. Só isso. Só. Eu tô colocando aqui. E a gente vai colocar também. Você mandou um vídeo pra gente. Sim. Você ensinando um menininho. Quantos anos? Como é que era o nome dele? Era o. Vamos ver quem que é esse menininho aí. Põe, posta ele que eu mandei. Será que é o pra você. Theo? Deve Acho ser o que é. Theo, né? Deixa eu achar ele aqui. Ele vai colocar ali o Instagram pro pessoal. Beleza. Que é interessante. Esse É isso aí, primeiro né? Tem as Isso. motos. Tá uma motoca aí, isso aí. Ainda tem aquela da Blinda? Não, essa aí é agora minha menina é essa aí. É. Tá fechado o Insta, né? Isso. Fechado, né? Tá. Privado. Privado. Seguinte aqui. Deixa eu vou abrir o Insta aqui. Usa. Olha aí. O Thiago é o fera da Vou dar a tecnologia. recrutagem aqui. Responder, senão não dá novidade. Esse menino aqui, ó. Isso, esse é o Theo. O Theo, ele tem 6 anos, né? Pode ir. Gente, pra vocês entenderem aí, é assim, isso aqui é o início da pré-bengala para criança. Não se fala de bengala diretamente para Tem criança som? Se nunca. quiser pôr som, tem som. Ou Pode, não? pode pôr. Quer Se pôr? quiser, pode pôr. Vamos aumentar aqui. Pode pôr. Eu tiro aqui no... Na verdade, qual que é o objetivo, né, desse primeiro brinquedo aí? É para ele se acostumar a ter um objeto na mão, que vai empurrando para frente, para que ele possa se defender. Esse lugar é o Instituto Luiz Braille em Jundiaí. Eu trabalho às segundas-feiras lá. O pessoal me pediu um tempo atrás. Faz um trabalho social. Isso, Né? nós estamos lá. Eu Vamos lá. sei, você é uma pessoa muito humilde, mas eu, como um antigo, já adivinho antes do que você está pensando. Estamos lá. Olha lá, escuta. Olha que legal. Ele nasceu certo? Ele nasceu com baixa visão e se agravou muito depois dos 3 anos. Já não agravou muito. Vamos subir aqui para a direita? Vamos. Trabalho fantástico. Isso para a família, né? Porque a família não acredita que a criança vai poder andar sozinha, né? Eu não sei se a gente tem os outros vídeos, assim, ele já na rua depois. Tem. Imagine, né? Pro pai ver andando na rua sozinho, né? É para a família, é muito, Isso, por isso que a gente muito trabalha. difícil acreditar que uma criança vai crescer tendo sua autonomia e E independência. vai né? aceitar também. Aceitação que o filho vai Aceitação, precisar da né? bengala, né? Ele vai poder ter a vidinha dele normal com algumas restrições, né? Acredito Então a que- família, a gente trabalha muito com os pais, sabe? Mas é o importante, né? Sim. Você falou emocional, Sim, psicológico, né? sim. Parabéns pelo seu trabalho social nesse Oh, instituto, beleza. que deve ajudar muitas crianças. E isso no plano espiritual não tem preço, né? Agora tem outro vídeo dele descendo a escada. Acho que esse é igual. Esse é igual, né? Esse é igual. É esse aí. Não, o outro. É o da frente. É o da frente. É aquele que você Essa aí, ó. Isso. A técnica é descer a bengalinha na frente, né? Vai descendo os degraus, tem um corrimão, ó. Ele vai achar o outro degrauzinho lá à direita dele. Ó, percebeu o degrauzinho. Ó, Segura, hein, meu. isso. Presta atenção, carinho. Tira a mão da frente. Vem. Quanto tempo ele já tá treinado? Esse menino ficou comigo uns 3 meses. 6 meses. Nessa fase. E depois para e volta mais pra frente, né? Ele não vai andar sozinho na rua, sempre com o pai e com a mãe. Né? Então, sim, a gente faz essa fase, interrompe, depois ele volta mais um pouquinho. É um aprendizado constante, Greza. Constante, constante. A gente trabalha Não com a para, escola, né? trabalha com a escola. Explica pra escola por que ele vai com a bengala, o que o professor tem que corrigir na escola. A gente vai na escola muitas vezes. Tem ele da rua já. Aproveitando, Pois não. pode explicar pra gente que negócio estranho de ficar calçada, assim, Aquelas marcas. Com Que é muito certeza. perigoso. Fala, essa porcaria vai te tropeçar. É. Com certeza. Aquilo, deixa eu só ver se ele já vou explicar isso. Aqui ele tá na rua, ele vai atravessar um semáforo sonoro, que é raríssimo também. Pra pessoas que não enxergam. Ele vai emitir um sonoro, disparar um sinal sonoro. A hora que mudar de... Ó, viu? Bora lá. Bem rápido, tá? Ele tem uma visão hoje? Tem uma zero? Não, zero. Hoje não, hoje é zero. Existe o sinal com limite de tempo, né? Bem, perfeito, bem. Bora, ele empurrar. Vamos subir até esse, tá?
Isso é uma felicidade para a criança, né? Poder ter. Pra criança, pra mim, pro pai, pra mãe. Pra Escrever um mãe, né? crítico desse aí. A inclusão social é muito. A mãe, o pai percebe assim, mas meu filho, eu vejo os outros crianças andando sozinho na rua, vendo jogar bola. Vai jogar bola, meu. A bola tem um guiso dentro, vai jogar. Eu sei, né? Tem até a Copa do Mundo. Pra não né? perder a pergunta da Cris. Cris, É. assim, esse piso que você me falou, esse piso chama-se todo tátil. É um piso para sentir com o pé e com a bengala. Ele tem a parte do trilho do trem, para vocês entenderem, que é a parte compridinha, ela é composta de 3 partes estriadas compridas. E ele tem bolas em pisos diferentes, bolinhas, que é um piso de alerta. Onde a gente tem esses pisos de alerta? Em mudanças de direção, frente de escada, frente de obstáculos. Se nós tivéssemos esse piso em todos os lugares, o cego praticamente ele andaria sem a ajuda de ninguém. O que mais a gente tem, infelizmente, é a falta de calçadas para o cara conseguir andar. Então o cara tem muitas vezes... no meu Instagram, quem quiser dar uma olhada lá, tem uma menina de Louveira. Eu filmei a casa dela. É uma rampa e os degraus tem em média 1,5 m cada um. É impossível transpor um degrau dessa altura. Ela tem que andar na rua, se expondo a riscos do carro. Então, esse piso podotátil, ou piso tátil, como queiram, ele serve de orientação como trilhozinho lá para a pessoa que não enxerga. Lá na Vila Mariana, na Fundação Dorina, nas proximidades, em todas as ruas principais, a gente tem esse piso tátil. A diferença é muito grande. Porém, esse piso ele leva você, as pessoas, lógico, reclamam, e acontece o quê? Você monta um piso desse, o cara lá da casa tal, ele resolve quebrar a calçada dele. Ele quebra esse piso junto. Fica aquela falha no meio. Na Paulista, nós temos esse piso há muitos anos. Tem pisos que levam para o poste, tem pisos que levam para a parede. Então, não adianta nada você ter o piso se você não tem uma orientação técnica a respeito disso. Para que é que serve aqui, não é? Pior que isso, nós temos restaurantes que colocam as mesas em cima do piso. Nós temos ambulantes que colocam as barraquinhas em cima do piso tátil. Então, Ou seja, os viventes, os videntes. os videntes não respeitam. Hoje São videntes também, porque estamos vivos. Sim, hoje, por curiosidade, eu tive uma aula com um aluno, né, na Fundação Durante de metrô. Ele desceu no metrô Ana Rosa. No metrô Ana Rosa, se vocês vão lembrar do metrô Ana Rosa aí, ele tem da parede até o trilho mais ou menos 1,5 m a 2 metros no máximo. E esse piso ele fica próximo à parede. Não, é impossível o cego andar em cima daquele piso no metrô. As pessoas estão em cima daquilo, faz com que o cara saia do piso, porque aqui é a parede e as pessoas estão encostadas. Ele coloca E pra lá aí do a trilho. integridade física. Por que é que nós orientamos, enquanto professores, que o cara no metrô não ande sozinho? Que ele use o funcionário do metrô. Por isso. Né? O metrô, aproveitando já, o metrô e a CPTM tem um trabalho, o cego ele chega na catraca, ele é reconhecido ali, o funcionário, para que estação o senhor vai? Vou para Liberdade. O cara pega o cara lá, o cego, vai lá, embarca no primeiro trem, na segunda porta. Por que segunda porta? Se vocês perceberem quando for andar no metrô, a partir de agora vocês vão ter certeza que vão perceber. Esse piso que a Cris falou, ele desemboca na segunda porta do primeiro vagão. Por quê? Aquela porta não é energizada. Não corre energia ali. Então, se o cara vazar a bengala ali, ele não vai tomar um tranco. Tem um porquê daquilo lá ser assim. E quando ele chegar lá na Liberdade, o funcionário não descreveu, tá de camisa preta, escrito 95 milhão. Ele vai saber que tem um cego no trem 30 chegando. Sim. Então, o trem 30 tá chegando, ele olha, o trem 30 é o próximo. Ele desce, vai na segunda porta, pega a pessoa que não enxerga e leva até a rua. Por isso que a gente fala da pessoa não, e orienta a pessoa cega a não andar sozinho nas plataformas dos metrôs, infelizmente, tá? E as pessoas, infelizmente, não têm educação. Graças a Deus que tem os funcionários que fazem Isso, são treinados para isso, né? São treinados para como oferecer ajuda. Aí, aproveitando já, amigos que pretendem aí participar de alguma dúvida sobre cegos, meu Instagram tá aí, tá à vontade. Outro detalhe, aproveitando aqui nossa audiência. Você vê um cego na rua, muitas vezes as pessoas não se aproximam porque tem medo de não saber o que falar com o cara. Sim. Gente, é simples. O cara tá parado na esquina. Não vão pegar o cara e arrastar para outra esquina. Porque às vezes o cara tá marcando encontro naquela esquina. Aí nunca mais ele vai achar o outro daí. O senhor, a senhora, a senhora Me ajuda. de alguma Isso. ajuda, que ajuda, né? A segunda pergunta, como é que eu posso te ajudar? Não cata pro braço, pro pescoço, Não. empurra a cintura. Como é que eu posso te ajudar? O cara vai falar, deixa eu segurar no seu cotovelo. Ele vai segurar no seu cotovelo, você transpõe aquela travessia. Mais alguma coisa? Não, obrigado. Eu e minha Continua o esposa, caminho. nós temos essa É importante. dinâmica de ajudar Isso. pessoas com deficiência. E uma curiosidade Qualquer agora. tipo. Eu lembrei agora disso, inclusive. Eu comecei a trabalhar com cegos em 99. Mas em 89 eu estava em Jundiaí, eu dirigi um PTM na época, lá era soldado Dresa. Nós paramos num semáforo e eu vi um cego para atravessar. Numa avenida de Jundiaí. Eu não sei porquê, falei, pô, vou descer e vou atravessar. Eu era motorista, hein? Falei, ô, senhor, dá licença aí, como lá na equipe. Desci, fui lá, peguei o cara, atravessei o cara. Talvez, essa minha visão, né? Com a equipe que falou, pô, você tá atravessando Ali cego. foi um momento de epifania, que Isso. você já tem um trabalho para E toda pra vez fazer, que né? eu penso que eu trabalho com cego, me vem essa imagem na cabeça desse contato, porque eu não sabia nada E eu de cego. quero não até conhecia. aproveitar esse gancho, dar um recado. Como eu disse, minha mãe é surda. E uma vez eu fiquei muito triste. A minha mãe chegava na rodoviária do Tietê, minha mãe mora no Rio de Janeiro. E eu ia buscar ela. Às vezes a minha irmã colocava ela dentro do ônibus lá na rodoviária do Rio e eu chegava para buscar ela aqui. E num dia minha mãe chegou um pouquinho antes de mim. E ela viu um policial e foi pedir informação.
Minha mãe, ela não nasceu surda, ela perdeu a audição. Então, minha mãe lê lábios, né? A minha mãe, você senta para ela conversar, você escreve, ela entende um pouco de Libras, muito pouco, mas entende um pouco. E ela foi pedir informação pro policial. Ai, como eu faço para chegar? Porque eu tinha marcado um ponto com ela em tal lugar. O policial, assim, assado, tal. Aí ela, o senhor pode falar olhando para minha mãe? Fala alto, porque o surdo fala alto. Tem que olhar. Não, ele fala alto porque ele não se ouve. Isso aí. Entendeu? Não tem noção da Mas é- sim. Ela fala normal ou não? Não, minha mãe grita. Não tem que gritar. Ela Ela fala normal, não. Ele fala Ela- normal. Ela precisa ter uma visão Mas ela fala alto. ler. Aí ela falou, Lábio. o senhor pode falar olhando pra mim? A senhora é surda? Vai que é Mike, né, irmão? Mike. Ele falou, sou. Não é culpa do policial. O Mike é verdadeiro. Sim. Não, mas ela falou, o senhor Ela pode falou, sou e tu vai acreditar. ela fez assim, o senhor pode falar olhando pra mim? Sim. Aí, em vez de ele perguntar o porquê, ele, a senhora é surda? Ele, eu sou. Me desculpa, mas eu sou. Gente, isso aí é uma coisa muito importante você falar, Claudinho, sabe por quê? Antes de você explicar, o Edson Sábio já me falou, boi, você fica colocando os vídeos mais rápido, falando assim, eu não consigo ler. Eu falei, não, por quê? Porque ele falou que faz a leitura labial. Que às vezes eu vou colocar um vídeo na internet e coloco 1.3 mais rápido. Ele falou, me atrapalha. Porque ele tá lendo lábio, porque... Ele precisa assimilar a visão Se com a for leitura labial, trabalha aí. entendeu? Isso. É que você ia falar. Não, eu ia falar o seguinte, cara, eu tô fora da polícia desde 2013, quando eu me aposentei. Eu não sei hoje, nada associado a isso. Sim. A como atender ocorrências com pessoas com deficiência, não. Exatamente. Você vai numa Eu abordagem, acredito que não existe. você vai numa abordagem, né? Tem. Mas é bem superficial. Você tem um surdo no meio. Não, deveria ser A polícia lá, aprofundado. vai, levanta a mão, o cara panguando, eu falei, hoje já não acontece mais. Já dei essa gafa aí. Mas nas antigas, o cara já tava um sacode aí. Os cara, o cara é surdo, beleza. Pro cego a mesma coisa, o policial não sabe como ajudar Não o sabe cego. como ajudar. Né? Hoje nós temos aí a questão do aspecto do espectro autista. Você tem criança, tem pavor de chegar perto dos outros. Jovens, adolescentes, né? Então é muito. Outra pergunta aqui. O policial, na minha humilde opinião, né? Ele tinha que estar preparado para isso também. Porque ele tá na rua atendendo a todos. Né? Como a gente tem os intérpretes da polícia, né? Que o cara usa uma bandeirinha lá, o policial, ele deveria ser treinando basicamente, o básico do básico. Exatamente. Como que atende? Você não precisa saber Libras, que é difícil, complicado, mas entender como é que você pode ajudar o surdo se aproximar, você escrever no papel, tá uma caneta, ó. O que o senhor quer? Escreve aqui. Né? Fica simples, né? Facilitar. Mas né? eu não acredito, quando o Wagner falou, que haja essa unidade didática nas escolas. Eu acho que seria muito legal. Precisa. Isso. A polícia ela tá na rua, mandando, O Almeidinha tá mandando um abraço. Ô, Ele era Almeida. temporário. E a senhora Outra Foi pra Cecília, educação física. Cecília Quadros está falando que trabalho lindo. Muito obrigado. Hoje o podcast está nota 10. É a minha maquiadora. É aprendizado, dona Cecília. Obrigado. É aprendizado. Feliz. Nós mais aprendemos do que ensinamos. Fico feliz. Porque nós fomos criados em épocas diferentes, mas as histórias continuam. É necessário o ensino para deficiente físico na Polícia Militar. Já passou da hora. Já Nós passou temos da várias hora. pessoas com deficiência na polícia, entendeu? Sim. Cegos, sim, inclusive. Sim. Na Cego, Fundação surdo. Urina recebi uma policial, eu acho que era quem teve Entendeu? 18, não lembro o nome dela agora. Perdeu a visão. Aí. O Ellerson, que foi do Canil Correto, que indicou ela pra lá, e ela passou por reabilitação. É importante. Ele é sargento. O policial militar, doutor Tiago, ele tem que estar preparado para lidar com essa Ó, atividade. eu quero ler aqui o Rodrigo Almeidinha falou: quero deixar aqui minha admiração por você pelo trabalho e aproveitar minha admiração pelo Dresa. Durante o serviço temporário, me formei em educação física em uma universidade que o Dresa desenvolvia esse trabalho. Ele se formou lá. Ó, e tá esperto aí, não falou o nome também. Aí eu Não falou, já. não. Você é nóis. Depois de alguns anos formado, o Dresa me deu a oportunidade de fazer um curso de capacitação em OM e ele é full. Ele Que colocou bom, aqui. que bom, que bom. O Medinho, Verdade. grande abraço. Família é uma Verdade. pessoa maravilhosa. Aproveitando falar da Fundação Dorina agora, né? O Wagner Vamos lá. citou a professora Dorina aí. Vocês pularam o comentário da Érica? A Érica mandou Érica aqui, ó. Hack Dresa. Opa, isso aí. Cláudio, mais antiga, velho. Eu vi o QR aqui, eu falei, pô, vamos lá. Doutor Tiago, Vou pular. é aí. A Érica escreveu assim: sempre um grande aprendizado. Vocês estão com o melhor professor de orientação e mobilidade do Brasil. Palmas. Aí, ó. Ó, pelo amor de Deus. Isso aí, ó. Érica. Dona Érica, Minha esposa, né? Eu agradeço, porque assim, ó, eu conheci minha esposa num curso de pós-graduação que eu dei. Ela foi minha aluna em 2003. De lá pra cá, ela é uma excelente professora de Braille. Ela trabalha no Braille em Jundiaí, dá curso na Fundação Dorina. É uma professora também exemplar. Parece. parabéns pelo trabalho. Mas é verdade. Muito. Meu, É verdade de coração. Com é todo verdade. respeito, dona Érica, parabéns pelo trabalho que a senhora exerce. Pra falar também. Inclusão social. Sabe numa próxima, verdade? Entendeu? Na A parte senhora deveria estar aqui, dona Érica, Na parte também. dois você vem, Érica. Na parte 2, a senhora volta aqui para falar da Libras. A Mary perguntou uma coisa, porque tá sob espectro autista, que o Sim. nosso amigo
A gente Sim. sempre fala do nosso amigo Igor, ele é O famoso TEA. Aí ela tá falando que se existem essas lentes especiais, coisa diferente, isso aí funciona, né? Fica indivíduo. Ela falou que ela foi informada no momento, só existe um oftalmo em Belo Horizonte que está surpreendente com um trabalho positivo. Se você sabe alguma coisa a respeito. Não conheço. Essas lentes não são encontradas no Brasil e encarecem muito. É aquele negócio, tudo no Brasil é muito lento, Sim, sim. entendeu? E são caras... Então nós temos que valorizar esses profissionais. Dona Érica na Libras, ele na mobilidade. Quem lida com esse pessoal? A Polícia Militar precisa evoluir junto com isso. Não adianta ter 200 anos e viver lá no passado. Nós temos que acompanhar. Vai nascer mais crianças com deficiência, vão outras pessoas vão se tornar surdas. Porque se falam tanto, se fala muito em inclusão. Inclusão Hoje em social. dia tem que falar todos, não sei o quê, hoje em dia tem que fazer muitas Entendeu? coisas. Só que se esquecem que tem inclusões que são muito... É necessário essa troca. E a sociedade também, vai um recado para a sociedade. Tudo é inclusão. Tratem o deficiente como uma pessoa normal. Ele não é um estorvo, não é? Ele é uma pessoa Na verdade, que tem uma dificuldade. Ô, Wagner, eu até costumo falar, não é Entendeu? deficiente, são pessoas especiais. Pessoas especiais, É assim, ó. entendeu? É. Nós que temos Sim. familiares, né? Sim. Assim, Quanto à questão do especial, é assim, ó, eu falo que quem é especial sou eu, que sou filho único, né? As pessoas não são especiais. As pessoas só devem ser perdoa. tratadas com mais respeito. Esse respeito. Se você tratar o outro como você né? gostaria de ser tratado, É. se você, eu repito lá, você passa num lugar, você vê um cego, sozinho, tentando atravessar uma rua, você fala, você ignora. Será que eu vou aquele teste que é feito com pessoas videntes de se tampar, vai fazer aquele teste lá. Eu já fiz aquilo lá. Essa Vocês vivência, não né? sabem Nós fazemos o que direto. trazem para o seu espiritual Isso, aqui. isso. Aquele teste de colocar A vivência, né? a vivência. Sim. Me surgiu algumas perguntas. Oi? Vai lá, doutor. À vontade, doutor. Pô, antes de eu queria fazer uma. Doutor Tiago é monstro, Vou hein? voltar na pergunta que surgiu agora. À vontade. Depois você responde pra mim, se não eu esqueço. Tá. Questão de piada. Como que você vê piada? Porque ainda mais a gente quer mais. Sim, sim, sim. A gente faz piada com cego, com Eu acho gay. legal demais. Eu acho bem legal. E inclusive eles fazem piada com Eles isso. não aí. ligam? Não, tem. muito pelo contrário. Eles adoram eles. Eu acho, minha visão de fora aqui, assim, você falou, pô, ver o cego lá, ninguém ajuda. Eu acho que aqui em São Paulo, minha visão, ou tem trauma de tomar golpe, será que o cego é cego mesmo? Eu já aprendi cadeirante que era traficante, Sim, bandido. sim. Ainda mais a gente que é policial, a gente tem São Paulo a gente tem uma cisma. Ah, eu não sei se ele vai achar ruim, se a mulher cega vai achar que eu tô bandido assediando. Mas Tem ele- todo esse fator. Eu queria saber se, pela sua experiência, em outras cidades do interior, é diferente. a Outros cultura estados também. é mais receptivo, o conhecimento que você tem. Sim. Eu tenho a impressão que capitais como São Paulo, Rio de Janeiro, o povo é um pouco mais assim, mas pela falta de conhecimento nossa. Sim. Como é que você vê esse... Eu vejo assim, ó, depende muito. No interior de São Paulo, algumas cidades você tem um melhor acolhimento, outras não. Porque a ideia é, quanto mais divulgação você tem daquilo, mais fácil é. O cara pega o metrô todo dia, ele vê lá no quadradinho, lá na televisãozinha, ajude a pessoa com deficiência, desse é o lugar, e ninguém dá lugar, ninguém faz nada. Então assim, ó, tem essa questão de falar... olha, Cultural. cultural de falar, mas pô, será que o cara é golpe e tal? Essas pegadinhas, por exemplo, em televisão, eu odeio, detesto, abomino, porque assim, ó, Nossa Senhora. o cara tá lá olhando pra Cláudia ela o tempo inteiro e não sei o que, tomando sorvete, de repente ele levanta o óculos e sai. Isso é péssimo, né? Nossa. Isso aí tá deitado. Já denegrir uma deficiência. Tá trabalhando, né? Tá Piadas. trabalhando. Eles fazem piada deles mesmos, eles brincam, eles não ligam. Aproveitando só antes de falar dessa coisa conceitual, o que a gente não deve fazer pro cego é assim, ó, chama de ceguinho. Ei, ceguinho. O cara tem nome, meu. Então, ó, o cego. Pô, o senhor é cego? Sim, sou. Ah, o senhor é um ceguinho, coitado. Eu tenho uma história com um amigo meu, ele ia ter um show de rock no Anhembi, ele foi comprar um ingresso do show de rock, ele tava na fila, aí na hora do almoço dele, que ele saiu do banco do Bradesco que ele trabalhava, e foi lá pra comprar o ingresso, o segurança falou assim pra ele, viu que é a falta de informação, né? Ô, o senhor que é inútil aí, o senhor pode vir pra cá. Ele conta de ser aluno cego, esse ex-aluno, que é amigo, né? Ele olhou pra trás e falou, você tá falando comigo? Não tá falando comigo não, né? Será que, Não, não. será que ele fala inválido? Isso, tentou pôr inválido, Ele fala inválido. O cadeira não sabe o que falar, fala qualquer Meteu um coisa. inútil na conversa. Meteu um Então, inútil. tem muita falta de informação. Então, assim, mas também pra mim, o doutor Falta de assim, ó, educação. mais que isso aí. Sim. Tem falta de humanidade no ser humano hoje. O cara, ele quer que o outro se exploda. Se ele tá na frente dele, ele empurra e tira a cadeira. Já viu isso aí? O cara é um cadeirante. O cara chegar e empurrar a cadeira, o cara sem pedir. O cara fala, o mínimo que você tem que fazer está no seu caminhão. Pô, posso movimentar a sua cadeira? O cara muda que ele fosse uma banqueta. Então falta muita informação e falta muita educação. Tem essa questão cultural de cara, pô, será que é golpe? Não é? Tal, não vou ajudar. Não quero assediar, o que Sim. pode acontecer. Mas acho que a maior parte das situações que eu vejo, eu falo isso porque quando eu tô lá, o cara começa a andar, vai entrar nessa seara aí. O cara chega pra mim, ó, essa aqui é a bengala, que nem eu falei com seu amigo. Isso aqui vai te identificar para o outro que você não enxerga, que você tem um problema visual. Que se você encostar nele, ele não vai falar, você é cego, não tá me vendo? Não vai precisar falar, eu sou surda. Não. Porque não tem um colar lá na sua mãe que fala que ela é surda, não vai ter isso aí.
caras tá inventando colar agora girassol pra pessoa que tem. Que tem. Eu não sei, isso aí eu sou meio contrário, porque é como se você etiquetasse a pessoa com um Exatamente. negócio. Quando você rotula alguém, você já denegriu. Isso, Só você tem pelo que fato de colocar você isso, rotular. né, numa Tem que pôr pessoa. idoso no caixazinho, né? Que se perde. Tudo né? bem, isso, Se tudo bem. botar no bolso, o cara se É perde. válido, né? Mas você vai, você vê. É válido, né? Agora assim, ó, o cara, você tá lá com o cara tá aprendendo a andar de bengala, aprendeu a andar dentro do ambiente, aprendeu escada, aprendeu a andar no quarteirão, fez trajetos, aprendeu a fazer compra em farmácia sozinho. Curiosidade, o cara chega na porta, por favor, tem alguém pra me atender? Me leva até o balcão pra não ficar na porta, pede o remédio, vai até o caixa, sai. Vai no supermercado. Os supermercados são obrigados a ter uma pessoa para conduzi-lo para fazer a compra dele. Então ele chega lá e fala, quero ajuda, pega o carrinho, vai segurando, o cara vai conduzindo ele, compra as coisas e sai. Agência bancária. Então, tudo isso ele tem esses direitos para fazer. Só que as pessoas têm que ter a boa vontade de, por exemplo, supermercado grande e não ter um funcionário que fala, a gente não é obrigado. Tá na lei, meu, só ver, a lei tá aí. É isso que eu ia Todo falar, mundo André. conhece a lei. Existem leis estaduais ou federais Federais. que trazem essa questão Sim. para a sociedade aprender um pouco a lidar com Mas não pessoas adianta, não adianta, não especiais. adianta. Vou te falar que não adianta. Tem lei de inclusão, por exemplo, em escola. Voltando lá na professora Dorina de novo, que eu quero falar da Dorina e tô pulando isso aí. A professora Dorina, ela fez uma luta quando ela veio dos Estados Unidos, já cega com 15 anos de idade. Ela foi viajar, voltou cega. Inexplicavelmente, até hoje ninguém sabe por que ela ficou cega. Não tem causa, não tem patologia. E ela começou a lutar com isso aqui no Brasil. Então ela começou a inserir a pessoa cega não sai de casa. Muitas vezes ficava num caixote dentro de casa, Ficar escondido. sentadinho lá no sol. Então ela começou a trabalhar com essa coisa de inclusão, e essas leis, elas vêm desde 1970 e pouco, 80 teve, 2000 teve uma lei grande de diretriz para falar sobre inclusão, uma lei de inclusão brasileira de pessoas com deficiência, todos os tipos de deficiência. Porém, eu vou ser curto e grosso aqui. Você é diretor de uma escola, Wagner. Eu chego lá com uma criança cega. Você não tem nenhum professor especialista em cegueira, nem uma Érica que saiba braille para ensinar essa criança. E você é obrigado a receber essa criança aí. Olha só, a lei fala que a escola é obrigada, a escola aberta, inclusiva, para receber a criança. Qual é o objetivo de você deixar uma criança na sua escola que não tem um braille, não tem nada para ela, junto com as outras crianças? Ela vai aprender o que ali? Muito Nada, pouco, né? muito pouco. Pouco nada. Então o que acontece? A mãe acaba tirando essa criança, migrando para outra escola e assim vai. Nós temos muitas coisas que mudaram hoje, melhoraram, inclusão e professor especialista, tal, mas é muito raro. Então a mãe que tem a criança cega, ela vai para todos os lugares que ela tem que ir, vai para o Ministério Público, vai para a delegacia para lutar pelo filho, Busque seus direitos. porque tem a lei. Só que aí, até a lei e encontrar um profissional para aquela escola, demora muito. Então é como você pegar uma criança às vezes, de 12, 13 anos que não sabe escrever. Mas existe, E ela tem passado na série. no magistério, Vai embora. Teresa, existe preparo para esses professores lidarem com crianças especiais? Não, Porque eu não. vejo na prefeitura, em Sim. estado, a Sim. falta de sensibilidade de professores, Não tem. entendeu? Com crianças com necessidades especiais. Não tem, vai Eu ficar não na sei se é um ser pedagogia. humano, se o mundo precisa acabar e começar tudo de novo, porque o dono do mundo está voltando, uma hora ele chega. Você precisa acabar para essas pessoas entenderem, a lidar com todo esse questionamento de Sim. necessidades especiais. O Wagner, o que tem, assim, ó, nos cursos de pedagogia atualmente, tem uma carga horária mínima para atender crianças com deficiências gerais. Uma mínima. Então o professor não vai só aprender o braille ali, não vai aprender orientação à mobilidade, não vai aprender nada. Isso é um curso de especialização, o professor tem que buscar. Nós sabemos que o professor muitas vezes não tem recurso para isso. Esses cursos custam dinheiro. Né? Então, que pelo menos se fosse subsidiado pelo Estado, pela Faltam prefeitura. bolsas para os professores. Isso, né? para que o cara se capacite para atender o aluno. Pra Ninguém é atender o aluno. obrigado a atender um cara. Se chegar um surdo cego agora aqui, eu não sabia lidar com esse cara aí. Porque eu vejo Porque eu não muito- tenho essa especialidade. Eu sei André, o básico, que mas eu eu não vejo? vou lidar. Crianças com necessidades especiais em escolas públicas, elas são crianças como outras crianças normais. Sim. Então as crianças entendem. Quem não entende são os pais. Sim. Os professores, o diretor não entende. Mas as crianças se entendem. É isso que precisa. Sim, entende, mas assim, o questionamento é, a criança ela está numa escola regular, vou falar só do cego. A criança vidente e a criança cega sentadas numa carteira ao lado da outra. O Dr. Thiago tá aqui do meu lado, eu não enxergo, ele enxerga. O cara foi lá na lousa, desenhou aquilo que eu falei pra vocês no começo. precisa do A criança tratamento. cega não sabe. Não, precisa ensinar. Matemática. Basicamente, se trabalha no Soroban. Minha esposa também é fera em Soroban. Aquelas o abaco lá, O abaco, matemática para isso, criança é cega feita fantástico. ali. Então a professora tem que saber minimamente a matemática para passar pro cara. Não vai ter isso em todas as escolas. Então o que falta é capacitação profissional, meu. Buscar assim, a prefeitura, o Estado, para investir nessa capacitação. A Prefeitura de São Paulo está fazendo um projeto maravilhoso aí. Dá para sair já, para formar os professores em todas as áreas da deficiência. Eu espero que saia. Eu fui convidado, inclusive, para participar desse projeto com muita honra. Não sei se vai dar certo, mas espero que sim. Porque você vai pegar os profissionais que trabalham com isso e vai capacitar o cara. Então vai chegar uma criança por bengala lá na escola e vai entender por quê. A professora de braille vai saber exatamente o que tem que dar. A professora de Soroban vai saber exatamente o que tem que dar. E é isso que a gente precisa. Capacitar o profissional para receber as crianças com deficiência. É só E isso. eu, aproveitando o seu gancho, Dres, eu vou ter uma reunião com a secretária do prefeito de São Paulo. Um abraço, Priscila. Breve estaremos conversando. E eu vou levar todos esses questionamentos. Perfeito. Porque eu, como cidadão, eu tenho que aproveitar essa oportunidade de estar com a política para poder levar isso. Brilhante. Então, Priscila, levaremos todas
informações a você. Meu abraço ao prefeito de São Paulo e aguarde. É isso aí. Então, voltando só para a Fundação Dorina, lá que eu tô fugindo de Vamos lá, Por que se criou a Fundação Dorina, né? O Benjamin Constant, no Rio de Janeiro, é a entidade mais antiga no Brasil que trabalha com cegos. É um prédio histórico, inclusive muito bonito de ser visitado. Depois de lá já veio a Fundação em São Paulo. A Fundação ela foi criada como Fundação para o Livro do Cego no Brasil. Ela simplesmente imprimia livros em braille para as pessoas cegas. Essa imprensa, né, braille, ela funciona desde essa época. Hoje nós temos uma gráfica lá na Fundação que tem máquinas de 1840, 1900. É fantástica a gráfica da Fundação. Olha, eu vou visitar lá. Inclusive é aberto para visita, é só agendar. Tem uma visita direcionada, coordenada, orientada para mostrar o que é a Fundação. E através da visão da Dona Dorina, eu quero contar 2 casos dela. Eu tive contato algumas vezes com ela, né? Ela abriu alguns cursos meus e ela contou algumas histórias para mim. A que mais marcou, na verdade, antes dessa história eu quero falar de um aluno dela. Eu dei um curso desses na Fundação que o Rodrigo fez comigo, curso de 40 horas, que a gente faz a vivência, coloca a venda, a bengala, mostra as dificuldades, ensina como orientar uma pessoa para chegar do ponto A ao ponto B. Ele fez esse curso. E esse aluno meu, aluno professor, ele é de São João da Boa Vista. Ele tem 60 e poucos anos, cego de nascença. Quando ele veio para fazer o curso na Fundação, a gente estava na época saído da pandemia, a gente estava fazendo uma parte online e uma parte presencial. E ele veio para a Fundação, o Luiz, é um cara gente boa demais. Quando a gente subiu para mostrar a Fundação para aquelas pessoas que não conheciam, ele parou na frente de todos os professores e falou: Eduardo, aqui à esquerda é a sala da professora Dorina, não é? Falei: isso, ia falar agora que é a sala e tal. Ele falou: gente, vocês têm a ideia da força dessa mulher. Eu tinha 8 anos, estava com a minha mãe me trouxe desesperada, eu morava lá no interior, não sabia o que fazer. E a professora Dorina passou a mão na minha cabeça e falou assim: ó, não se preocupe, filho, que tudo vai ficar bem para essa criança cega. Aí meu mundo mudou, ele falou, porque eu me achava uma criança que eu não ia ter nunca ninguém que me entendesse. E as palavras da professora Dorina para ele naquele momento, para a mãe principalmente, falou: seu filho vai ficar legal, ele vai vir para cá de vez em quando, tal, vai estudar e assim vai. E a outra história da Dona Dorina, ela é uma pessoa conhecida mundialmente, né? Ela viajava o mundo todo e tem várias comendas, tal, inclusive da ONU. Uma pessoa fantástica, ela tinha uma influência, né, nessa parte da deficiência visual no mundo todo. Ela, veja a humildade dessa mulher. Ela chegou uma vez fora do horário no Rio de Janeiro e foi pro Palácio da Guanabara porque ela ia pernoitar lá. E aí chegou, o cerimonial já tinha ido embora, né? Porque não tinha mais ninguém. E tinha um porteiro só pra recebê-lo. E ela bateu no portão lá com o motorista, né? Abriu o portão e falou assim: olha, Dona Dorina, eu não sabia o que fazer pra receber a senhora, porque eu sou o porteiro aqui. Eu acendi todas as luzes do palácio pra receber a senhora. Essa história, até hoje eu conto, me emociona, porque assim, ó, a sensibilidade de um cara, né? O cara precisa ser um professor doutor pra ter respeito pelo outro. Eu tenho uma frase assim. que eu gosto muito, que meu pai me ensinou. Não adianta você ter todas as comendas do mundo, todos os pós-doutorados, ser um mestre em tudo, se você não cumprimenta o porteiro do seu prédio, o varredor de rua. Então, é isso. Sensibilidade em saber ser humano. Troca de gentileza. Então agora eu vou dar uma folga para você comer, tomar uma aguinha, comer, e nós temos que fazer o nosso jabá, né? O nosso jabá, né? O nosso apoio cultural aos nossos colaboradores, né? E aqueles que quiserem também colaborar, participar, entrem em contato com a gente aí, né? Lacerda e Bioto, escritório de advocacia, especializado em direito militar. Dr. Tiago Lacerda, um grande profissional, um ser humano fantástico, entendeu? Uma pessoa extremamente do bem, que tem o meu respeito. Calma. Quem tem meu respeito como profissional, eu vi, minha mãe já falava diferente. Quer conhecer um ser humano? Enxergue a alma dele através dos olhos. E é isso que eu vejo no Dr. Tiago. O telefone é 11 94744 1644, certo? E nós temos aqui também o nosso colaborador, Jimenez e Chirubini, firma de advogados, certo? Especializado em ações fiduciárias. Jimenez e Chirubini, telefone 11 91 125 6217. 11 91 125 6217. E agora o jabá nosso da Cláudia aí, ó. Da Cláudia não, é do RM. Do RM, não, eu falo da Cláudia porque Ele fala da Cláudia, a Cláudia é especialista. Eu só sei cuidar do meu dinheiro. E muito mal. Durante décadas eu cuido mal do meu dinheiro. Então aí, ó, canecas e camisetas do RM Milhão, né? Subtenente Cláudia, minha amiga aqui, com muito carinho. 11 991 86 8406. Aqueles que vocês quiserem aí manter a sua história da Polícia Militar através de uma caneca, presentear um amigo,
um compadre. Antigamente, vocês não sabem disso. Muitas famílias se geraram dentro de um tático móvel. Eu mesmo casei com a irmã de um patrulheiro que trabalhava comigo, Levi Albuquerque Travasso, 82,054. Um pouquinho vai contando, né? Entendeu? Então, hoje a gente não vê muito isso. Mas então, para você manter a história, da sua história, dentro da corporação. E tem mais, seu Wagner. Agora tá chegando. Agora tá chegando aí, ó. Aí, ó. Final de ano, confraternização de turma, de quartel e tal. É. Tem mais, Tem que tá? comprar e entregar, né? O medo meu filho faz 2 meses não levou. Ó, Rocha, Sargento Rocha. o Rocha, tá saindo Rocha. Faz 3 meses na casa lá. Ó, Isso que eu tá me dando um milhão. telé, ó. Tá passando camiseta aqui, ó. Thiago Lacerda. Tá em casa, tipo. Deu um pra ele, põe ele DLC Levar hoje total. lá, levar hoje. Tá, levar hoje. Tá cortado. Nosso programa é assim, gente. É isso aí. O que nós fazemos com muito carinho para deixar nosso convidado à vontade e deixar todos vocês à vontade. É o que nós sabemos fazer de melhor. Ser nós mesmos, entendeu? É, e Vamos falar, continuar. falar em ser nós mesmos, né? Tem Que um negócio que que muito foi? triste. Uma de pausa falar. dramática, hein? Uma pausa dramática. Eita, o que foi? Espero que vocês não uma crítica a mim se for Pelo amor de Pelé, Deus. hein, meu? Gente, olha o que tá acontecendo aqui, ó. O que foi? Muito triste, muito triste. Tá Você acabando? você já olhou no seu pulso? Você não tem, né? Não. O que isso significa? Eita, ó. Tá ladrão. É verdade. É verdade. O que isso quer dizer? Falta exatamente Meia hora. meia hora, quer dizer, 25 minutos pra acabar, gente. Sérgio Sampaio tá dando uma... Ô, outro Sampa. Obrigado, cara. Ô, Sampa! Gente, eu vou aproveitar falar nesse momento aí, só pra gente não perder essa oportunidade, falar sobre crianças, né? Porque existem algumas curiosidades sobre a criança que não enxerga. A criança que nasceu já cega congênita, ela tem algumas características. Mas você vai voltar aqui, hein? E a dona Érica também, dona Érica. Não vai fugir do Belo. Aqui é pancada seca. A Érica, ela trabalha com adaptação de materiais para criança. Ela dá curso no Brasil todo aí, de adaptação de materiais para crianças cegas. Então, como uma criança, para despertar aquela criança, o pré-braille, para depois aprender o braille. Ela é uma professora, ela falou de mim, mas ela é uma professora... André, eu assisti um filme muito interessante, não Sim. querendo te Não, cortar, fica à vontade. que as crianças aprendiam o que é quente, os crianças com deficiência, Isso. através do algodão. Cores através do algodão. Sim. E aquilo me despertou uma curiosidade tremenda. Parabéns, dona Érica, pelo que a senhora faz pelos deficientes visuais. Parabéns. Falando sobre Tem cores. todo o meu respeito. Falando sobre cores. A criança cega, ela conhece cor. Ela não vai saber exatamente o que é um vermelho e o que é um amarelo. Mas ela vai ter referência, por exemplo, uma maçã é vermelha e um mamão é amarelo, um melão é amarelo. Ela tem essa... Você sabe, conhece a cor amarela? Ela no imaginário dela, se ela nasceu cega, ela não vai saber o que é um amarelo, um verde, mas ela pode saber que a grama é verde. Ela tá sempre inclusa na conversa, né? Ela sabe que essa mas é preta. Você deve até falar. Eu devo falar pra criança? Deve descrever. Até para adulto. Se tivesse um cego aqui, se eu estivesse falando para cegos hoje, eu teria começado a minha fala assim, ó. Boa noite, eu sou um homem branco, tenho 1,80 m, tenho cabelo nos ombros, tenho barba grisalha, meu nariz é um pouco pra frente, para não falar que sou muito narizudo, meu rosto fica muito pra dentro. E assim você se descreve pra pessoa. Porque o que é essa voz pra um cara que não enxerga, né? Então a gente, pra criança, a mesma coisa. Então, curiosidade sobre criança. Se a criança nasceu cega, raramente ela vai engatinhar. Por que a nossa criança aqui enxerga engatinha? Porque ela tá aqui sentadinha e tal, ela vê um gato passando lá uma bola, fica ali na posição de 4, vai lá, tal. A criança cega não tem esses estímulos. Então, desde bem tem a idade, ela é prejudicada na parte motora. Porque quanto menos você trabalha seus bracinhos, seu corpinho, fica mais difícil para você. Então, tudo isso é provocado na criança. É estimulado precocemente. Por isso que tem instituições, exatamente para isso, como a Fundação Dorina, que desde bebezinho, de 8 meses, até o jeito da mãe embalar a criança, vai fazer a diferença na parte motora depois dela. Então, a criança ela deve ser trabalhada, estimulada com tudo muito sonoro, um móvel sonoro, sempre conversar bastante com a criança. Falando das cores. Ah, mas por que ensina cores? Exatamente para isso, porque faz parte do cotidiano dela. Então, ela vai saber lá para frente como que um cego ele organiza o guarda-roupa dele. Ele abre lá, pega qualquer roupa? Não. Não. Ele sabe que a primeira camisa é preta, a segunda é marrom, a terceira é amarela, a quarta é verde. Então ele quer sair de verde, ele 1, 2, 3, 4. É minha. Hoje tem etiqueta que você vai lá com o celular, você põe e fala a cor. Só que despendia dinheiro. Você pode simplesmente colocar uma etiqueta em braille na gola da camisa, Ele toca. pela costura da camisa, ele sabe se a camisa é qual é, que não é, né? Se tá no avesso, se não tá. Então tem algumas curiosidades que devem ser provocadas nas pessoas que não enxergam. Às vezes as pessoas falam assim, ó. Ah, mas o cego ele vai viajar, ele vai pra praia fazer o quê? Ele vai entrar no mar, ele vai pisar na areia, ele vai conversar, ele vai estar junto com as Beber pessoas. cerveja, Vai tomar conversar, vai pepinha, tomar uma e... comer camarão. Por isso, Ninguém vai pra ver o mar, né? Você olha 2 vezes e depois... o mar não muda. Camarão, todo dia. Você já viu ele, tá ótimo. Então, assim, eu vou pra praia 15 dias, fica 2 dias, quer ir embora, 3 dias pra não mais. Não é? É isso mesmo. Então,
curiosidade das pessoas. A gente escuta muito isso aí, criança cega. Ai, coitadinho. Muito pelo contrário. Tem que Coitadinho. tratar normal. E eu, assim, ó, incentivo a mãe, às vezes fala pra mim assim, Edu, nossa, meu filho, o fulano de tal foi na escola e chutou o amigo. Ótimo. Que bom, mano. Foi chamar na diretoria, foi. Que lindo. Uma criança, um aluno cego meu chutando um outro. Ótimo. Porque uma criança normal. Porque o amiguinho. Eu chutei quando era criança. O amiguinho, você é ceguinho, aí deu-lhe uma bicuda. Ah, que legal. Então isso fica esperto, né? Então a inclusão é para todos os lados, né? Você não pode colocar numa redoma. O pai e a mãe tem que ter orientação, tem que passar por isso aqui. Quando eu falo do brinquedo lá primeiro, você não pode chegar pro pai e falar, parabéns, isso aqui que seu filho vai usar. É um choque pro pai e pra mãe. Pra mamãe entender que o filho é cego, a mãe às vezes recusa o bebê. Quando ela percebe que é cego, ela deixa ele embalar, deixa ele dar mamar. É comum isso aí. Então tem que ter um apoio psicológico para a família. A parte de envolvimento emocional de muito grande, é muito né? grande, da família toda. Então é um trabalho meu de formiguinha lá, que tem que começar o quanto antes possível. Pais, avós, tios, Isso, tias. todo mundo que tem convívio com a criança, ou com o adulto também, nesse caso. Até o ponto dela chegar com a bengala, que vocês viram lá na rua. Ai, Edu, mas nossa, a criança de 4, 5 anos anda de bengala? Anda de bengala. Qual é a idade certa pra bengala? Andou sozinho, levantou. Você chama na palma, ele vem, tá se equilibrando, sabe na direita, esquerda? Já é hora da pré-bengala e bengala. Ele vai ficar andando na rua sozinho? Não. Mas ele vai chegar na escolinha dele, vai pegar a bengalinha, vai até essa linha dele, vai guardar a bengalinha, na hora do intervalo ele vai pegar a bengalinha, vai junto com o auxiliar lá, ele vai usar a bengala desde pequeno. Por que isso? Se você pega uma criança que nunca usou bengala, para você colocar esse objeto na mão dela depois é muito difícil. Principalmente para o adolescente. Porque ele vai deixar de ser o Eduardo e vai ser o ceguinho da quinta série B. Então ele tem que estar acostumado com isso desde o início. A gente recebe visitas de escolas com crianças da fundação para orientar a criança de 5, 6 anos como que é ser cego, põe a vendinha nas crianças, faz brincadeiras com as crianças vendadas. Uma laboterapia, né? Simulando que a criança cega também pode participar das atividades. Eu, como professor de educação física, oriento muito o professor de educação física, porque assim, ó, o que o cara faz? E é cego, traz atestado que você não precisa fazer. Não é isso que a gente quer. Não é isso que a gente quer. Inclusão, Quer que participe. né? Inclusão. Vai correr, dá a mãozinha dada lá com alguém, corre junto. Ah, sentou, levantou. Lógico, vai jogar um futebol? Não vai jogar naquele dia. Você pode propor. Ah, mas professor, eu não tenho bola com guiso que custa caro. Pega 2 sacolinhas de mercado, enrola uma bola normal e chuta, vai fazer barulho. Essa criança, e faz o inverso. Vem das crianças videntes Ela vai participar com ela. dela. Isso. Ela vai sair melhor ainda. É simples assim, gente. Ele Então, tem uma memorização. não precisa ter fantástica. mágica. Não precisa ser Mas não mágica. existe mágica. Falta vontade, muitas vezes, do profissional que está à frente dessas crianças. Então, quando a gente pode, a gente vai. Eu recebo todo dia no meu celular. Eu tenho DDD que eu nem sei o que é. Professor, vi no Instagram, você pode me ajudar? Eu ajudo, de graça, eu converso 5, 6 vezes, invoco o cara, até o cara manda um vídeo da sua filha, manda um vídeo do seu filho, ó, corrige isso aqui, corrige aquilo lá, pô, eu tô lá em Manaus, tô lá numa palafita, que eu não consigo ter, o que eu puder ajudar, a gente ajuda. Assim, é o que a gente falta muito, eu repito aí, falta um pouco de humanidade nas pessoas, pra entenderem, meu, que as pessoas não precisam de esmola, não precisa que você pegue no colo, precisa respeitar o cara, mas só isso. Eu tenho ex-aluno meu cego, que é o Misael, por exemplo, ele é o presidente do Comitê Paralímpico Brasileiro. Ele foi considerado, tem uma história do Misael muito interessante, vou aproveitar e contar. Ele nasceu, tal cego. O pai, ele escutou o pai quando ele tinha uns 8 ou 9 anos, o pai falando pra mãe: nasceu esse inútil, é um inválido. O meu sonho era ter um filho jogador de futebol. O que eu vou fazer com esse moleque? E ele escutando isso aí. É difícil. Ele chora nesse momento, me conta, né? Depois chora. Anos mais tarde, foi para o futebol de salão, que hoje é futebol de 5 ou de 7, de cegos. E ele foi eleito consecutivamente 5 anos consecutivos. Melhor jogador de futsal de sexo do mundo. É a resposta que ele deu pro pai dele. Exatamente. É a resposta que ele E deu o pai admira ele hoje. Outro detalhe, esse mesmo atleta, na época atleta, eles estavam treinando na seleção brasileira no Rio de Janeiro, foram num shopping comprar um tênis, ele mais 2 cegos, com um agasalho da seleção brasileira, chegaram na loja e o cara falou assim: a gente já ajudou hoje. Ai, Ajudou o quê? Entendi. A gente já deu dinheiro. Não, eu vim comprar um tênis. Mas o senhor sabe onde o senhor tá? No shopping Barra, isso lá no Rio de Janeiro. Quem conhece sabe que só pessoas que têm dinheiro. Então, ele entra na loja e o cara, o carioca, imagina, ele virando sarro. Ah, é o paulista. Carioca, Paulista não tem cego, joga. Mas pra quê? Pra jogar futebol? Mas você joga futebol, mas você é cego? Puta, ele, na dignidade dele, sim, eu vou te explicar. Explicou pro cara com a maior paciência, né? Ele contou isso pra mim na hora, eu fiquei muito irritado, vontade de ir lá e resolver uma chama na mão. Resolver com uma Não lança chama na entrar na loja. Tá aqui o café pedra aí. Isso aí, aí sim. Os direitos humanos. Eu tinha os direitos humanos. Ó, Eu tinha os direitos humanos desse aí. esse aqui não Quebrei. Esse aqui é o I40 PM e o Pois é. artigo 83. Eu, aliás, eu quebrei na canela do Juarez, do Ganil, que é muito grande. Mas resolveu. Mais ou menos que ele quando ele me zoou ainda. Então, assim, imaginei ele dentro de cima da inteligência dele, ele explicou e falou: o professor, meu pai
não acreditava em mim, não sabia quem eu era. Imagina um cara desconhecido lá numa loja. Sim, sim. Então cabe a gente explicar. E eu aprendi muito com isso, né? Porque não adianta você querer, às vezes, combater. Dentro da com ele. humildade dele, Ah, ele isso. E o sabe. cara ficou com uma vergonha, falou, peço perdão, desculpa, tá, tudo bem, ficou amigo e tal. Mas isso acontece muito, essa falta de informação ainda é recorrente. E o Brasil é monstro no futebol. É ótimo. Eu sei, eu já assisti. É Eu ótimo. já assisti também. É ótimo. Já assisti. É É ótimo. inacreditável você ver os caras jogando. É Você ótimo. fala, como que o cara... E o goleiro não é. É o único que não é. Isso. O Guizo, né? O Então, Guizo mas dentro qual que é da o bola. cara? Não sei se é Guizo. Sabe o que é engraçado? Isso. Cada 4 anos, quando tem as Olimpíadas, Sim. quando começa a Paralimpíada, tem mais ibope, mais audiência verdade. do que a Olimpíada normal. É Só verdade. que as pessoas só lembram a cada 4 anos. Verdade. Antes de acabar, tem que dar um abraço pro Duran aí. Duran, lenda do nono. Tem diferença? Conta ou não? O doutor Tiago tá perguntando pra mim, tem diferença sim. Essa ponteira aqui é uma ponteira que rola, né, ó, é um roller, é uma rolemã dentro. Qual é a diferença dessa aqui pra uma ponteira fixa? Não sei se a câmera vai pegar aqui na mesa. Esse movimento aqui, ó, é feito com a ponteira roller para detectar obstáculos, ó. Então, a gente usa a bengala lá na rua nesse sentido aqui. A bengala com ponteira fixa, que é essa aqui, ela tem um movimento diferente, ó. A ponteira lá é uma ponteira seca. Parece um taquinho de sinuca. Parece um taco de sinuca. Ela é usada dessa forma aqui, ó. Um arco suspenso. Não tem certo, não tem errado, mas uma coisa breve aí. Imaginem vocês. Tá aqui a caneca, ó. Eu posso não perceber exatamente o que tem embaixo. A roller, se eu passar aqui, ela vai bater. E Ela vai me indicar que tem ali. Então, principalmente para idosos, né, na calçada, ela mostra essa a roller é aqui. melhor. Essa sendo um pouco mais rápido, porque ela não vai toda hora ficar travando. A roller ela vai ficar travando mais um buraquinho de 1, 2 centímetros, ela vai parar. Vai parar. Mas não vai deixar você cair, num degrau, por exempro. Então eu sempre Interessante essa. eu oriento que use a ponteira roller, mas não é errado usar a ponteira fixa, tá? Essa é a diferença das ponteiras, tá? O que mais? Pode falar um Olha. Pode. Olha, dona Cris. Olha aqui. Eu quero que você esteja Eu não tô muito adequada, mas Fica à vontade. Obrigado, dona Cris. Vai desfilar? Boa noite, dona Cris. Boa noite, Lacerda. pessoal. Eu me senti provocada em falar, porque você estava falando em criança e cegueira. Então Sim. me veio à mente que uma das causas da cegueira infantil é a sífilis congênita. E é um agravo de saúde que tem crescido muito na população. É um agravo que não escolhe as pessoas, né? Ela está muito presente na juventude, né? nas pessoas da terceira idade também, né? Que praticam o sexo, uma doença sexualmente transmissível. O tratamento é simples, é com penicilina, então a gente precisa se conscientizar. Porque muitas vezes a gente não sabe que a gente tem uma doença silenciosa e a gente tá ali com sífilis. Então, eu peço a todos que quem ainda não fez ainda, vá num posto de saúde, procure um posto de saúde, faça um teste rápido, veja se você tem adquirido sífilis e trate a sífilis. Porque se você tá na idade reprodutiva, sua companheira pode ter sífilis e passar ela para criança. E uma das consequências É a cegueira. é a sífilis congênita atrás da cegueira. Então, vamos se bem. conscientizar. Parabéns, dona Bem pontuado. Cris. Essa Isso aí. explanação merece nosso todo Prevenção respeito. sempre, né? Isso aí. Eu quero mais uma cadeira pra dona Cris. Eu também quero aqui. Agora acaba dessa mesa aqui. Desculpa, dona Cris. Novo contratado gratuitamente do programa Tem microfone. Mike R. Milhão. Tem. Dona Cris Dona Lacerda. Cris, Queria faz uma... saber do nosso amigo Dr. Dresa, como é que que tem e o que pode ter no quesito tecnologia para avançar e para melhorar a qualidade de vida do portador dessa deficiência, independente da qualidade da deficiência, muito grave, severo ou não. A gente viu alguns estudos aí da China, pessoal que é tetraplégico, que a célula-tronco pode ajudar. O que pode ajudar para esse pessoal? Pode vir aí. Atualmente, Deficiência. nós já temos hoje para o cego algumas questões tecnológicas. Então, por exemplo, o cara ele consegue usar o celular através do talkback. Tudo que tem na tela do celular, no computador que você está vendo, vai ser falado para ele. Eu ativei sem querer meu celular, ele não parava de falar. Eu ativei também o Darkback, olha, demorei. Eu que enxergo, demorei Então, pra eles conseguem- desligar aquilo lá. Então eles conseguem viajar na internet, bater papo, conversar, acionar, isso é muito importante. Tem algumas questões do óculos que se chamam óculos Orcan. Eu não acho muito legal porque o Orcan ele restringe muito, é um óculos que ele tem uma câmera e ele vai falar para você. Você aponta, por exemplo, para ele essa caneca, ele vai falar 87. Ele vai te mostrar o que tem. Então, para uma questão interna, ambientes internos, ele vai saber se é um Guaraná e não é uma Fanta, por exemplo. Sim. Ele vai saber se é uma Coca ou se é uma Pepsi. Ele vai saber que a Cláudia é a Cláudia, porque eu vou olhar para ela, ela vai estar na minha frente e falar, bater Cláudia. Então, toda vez que ele vê a imagem da Cláudia, ele vai falar Cláudia. É uma coisa legal. Mas não para que ele ande na rua. Na rua, nós temos algumas bengalas tecnológicas com sensores no cabo da bengala que vibram quando tem um obstáculo aéreo e um obstáculo à frente. Bacana. Qual é o problema disso? É uma coisa que está se avançando. Desenvolver. Tá lá o Wagner lá, eu tô com a bengala aqui. Nessa distância ela vai vibrar. Eu não sei o que é. Mesmo no cabo, às vezes tem outras um pouquinho mais avançadas que ela vibra. Na parte de cima do cabo você sabe que é um obstáculo aéreo, na parte de baixo você sabe que é um obstáculo embaixo. Mas ela não fala a distância que tá aí nem o que é. Então você pode estar num grupo de pessoas na calçada conversando, você vai, você vira pra cá, Na Paulista você tá morto. Isso, Na Paulista, ou seja, você não consegue andar. Se você pega a bengala rodando, você vai dar na canela do cara, no tornozelo, o cara... Sim. Vai sair, né? Então, tem avanços sim. Essa questão do cara pegar um ônibus sozinho,
mas eu sei quando o meu ônibus está chegando. Legal, ele vai saber. Eles usam muito o Waze. Tem um aplicativo que se chama Lazarilo, que é um aplicativo para o cara andar a pé. Então ele sabe, ele veio pro Largo da Freguesia do Ó. Ele vai descer do ponto de ônibus, ande 100 metros, vire à direita, vai chegar no número 7. Tem essa questão, então... Esse é um aplicativo. Um aplicativo. Isso tem melhorado bastante, mas falta muita coisa, né? Porque assim, isso você precisa de internet, né? Nem todo mundo tem internet acessível, né? É uma coisa que gasta muita internet. Então, bateria do celular. Então, como eu ensino meu aluno lá na parte raiz, sem nada de tecnologia, ele vai aprender a se virar sozinho. Depois a gente coloca a tecnologia. Por quê? Qual é o problema desses aplicativos aí de Google, Waze e tal? Ele te leva do ponto A para o ponto B pelo lado mais rápido possível. Não para o melhor para o cego. Nem é o caminho mais rápido de todos, é uma calçada perfeita para ele. Ele pode passar por 2, 3 postos de gasolina que complica muito a vida do cego. Buraco. Por que o posto de gasolina? Porque você não tem referência. Então, por exemplo, um aluno cego num posto de gasolina, eu uso como referência aquela canaleta que serve para escorrer gasolina, para ele seguir com a bengala ali. Que é muito amplo. Se você está numa calçada com parede, você consegue pelo menos, de vez em quando você está perdido, você bate na parede e opa, legal. Você volta para o meio, aberto. Então, o Waze vai te dar o caminho mais breve possível, e não o melhor. Então tem essas questões. O ônibus, por exemplo, ele está esperando o ônibus nesse ponto aqui. O ônibus está a 30 segundos. Só que aquele ônibus parou, será que é o dele? Vem 2, 3 juntos? Então ainda não contempla, ele tem que parar e perguntar pro motorista, e abriu a porta, motorista, aqui é o freguesia do Ó? Sim, aí ele cai para dentro do ônibus. Então tem algumas coisas para melhorar, mas tem alguns avanços nesse sentido, sim. O Waze leva até a gente pro lugar errado, passa por dentro da favela. Eu nem uso mais. Eu boto o limite que eu E conheço. vou falar por que eu não uso nem Waze nem esse Google Maps aí. Porque me dá desespero com aquele negócio vermelho assim, ó. Eu prefiro me iludir. Ficar no trânsito. O cara fala, você tá 40 minutos de trânsito, é melhor não ver. Aquele ansiedade antes. Você vê aqui, né? Nos primeiros dias, pra gente ir embora, a gente dava uma volta que o ex mandava a gente ir lá no frente. Aí teve um dia que a gente foi atrás do Thiago. Descemos já uma rua. Já chegamos lá. Falei, meu Deus do céu, o que que dá uma volta? Porque o ex mandava a gente dar uma volta. E ainda é por rua ainda. Nós éramos cegos, Dresda, enxergando. Olhando esse negócio. Não, mas é verdade. Eu não esqueci essa pergunta, que eu já tinha uma pancada seca pra fazer, eu acabei esquecendo. Pode falar. Voltando lá naquela questão que a gente tava fazendo a piada, eu vi uma piada na internet em que os caras simulavam, fingiam que era um cara preto, era bem preto mesmo, fingia que era cego e ia pegar nas pessoas. Eu já vi isso. Aí tentaram levar pro lado de que só fizeram aquilo porque ele era preto. É uma pegadinha tendenciosa. Sim, sim. Sim. Como é que você vê esse tipo de situação? Que sabe, eles quiseram dar, só negaram ajuda porque ele é preto. Se fosse uma loira, uma mulher, um branco, ajudariam. Tentaram fomentar o racismo com essa pegadinha. Não, Como é que você vê isso aí? Eu vejo que assim, a pessoa com deficiência, ela sempre vai ser subjugada em algumas situações. Repito lá na questão do ponto de ônibus. Ninguém oferece ajuda, é muito difícil eu vejo isso aí, são coisas que cortam o coração na gente, mesmo depois de 23 anos trabalhando com isso, eu vejo um aluno meu cego numa esquina, esperando para ser atravessado e ninguém para. Passa 1, 2, 3, ninguém tá nem aí. E você tá frustrando o cara, porque você falou assim, não, vai lá, vai, mete esse cara, vai pra rua, volta pro mercado de trabalho, pro mundo do trabalho, vai estudar, e o cara numa simples rua, ele termina o sonho dele aí, Você porque tem incentiva. quem ajude. Então, realmente, sim, é muito difícil. Não acredito também que seja alguma coisa racista. Eu até entendo, André. Maior que isso. Que as pessoas não estão nem aí mesmo. Como eu falo lá, a pessoa com cadeira de roda, ninguém quer ajudar. O cara não consegue transformar uma calçada dessa, um cadeirante, né? Uma pessoa em cadeira de roda não consegue andar em calçadas como as nossas. E os cegos também, cara. Uma vez no metrô, vi gente brigando porque tinha uma grávida, um idoso e um rapaz com bengala. Eu Ele entendo. fez uma fichinha da domingo. Aí teve um pessoal no metrô Acorde, aí, mano. que se retratou ali, Eu até entendo o que o Dresda tá falando, Thiago, porque assim, eles preparam o deficiente visual pro mundo aí fora. Sim. E a sociedade é o primeiro a recriminar. Você imagina um deficiente ficar 1 hora numa esquina e ninguém falar, o senhor precisa de alguma coisa? É muito triste. Verdade. Entendeu? Então é essa dificuldade. Nós precisamos ser mais humanos. Lembrei da pergunta polêmica. Opa. Vai Vamos ter. lá. Ela quer Vai arrebentar. já vai me xingar, não vou nem mostrar. Vamos lá. A Cláudia deu uma pitada aí no meio. Sei. A questão da linguagem neutra. O todes, o não sei o que, o gordos, o que inventaram. Isso atrapalha no aprendizado do... Igual a gente falou, que ele lê lábio, surdo, mudo. Eu já vi uma médica criticando que atrapalha. Como é que você vê essa visão pro cego? Pô, imagina o cara vai lendo lá o Braille todo. Por isso que eu falei. Que eu Como vi é que você vê isso aí? É assim, ó, para todos essa linguagem neutra é estranha, né? É uma coisa nova, uma coisa imposta. Então, acredito eu, que se for decidido por isso, se o Ministério da Educação decidir que isso seja incluso oficialmente nas escolas, o cego vai ter que aprender em braille lá o todes, e não é... Nodes, e daí por diante. Veja né? bem, aí, eu só aproveitando isso, a Cláudia falou no começo lá, tem tanta coisa para se preocupar, tem tanta coisa faltando, tem tanta falta de educação, tem tanta lei que não está sendo cumprida. Então eu acho que as pessoas poderiam dar uma contribuição muito melhor para a humanidade do que mudar palavras, né? Eu acho que assim, ó, eu já tive pessoas atendendo muitos alunos gays,
LGBT, eu não tô nem aí, cara. O cara é meu aluno, ele pode ser meu amigo, eu vou tratar ele. O cara é homem, mas o nome dele é Daphne. Oi, Daphne, tudo bem? Já tive o inverso. O cara ser Edney, virar Ed. Ei, velho. Meu jeito fala, ei, velho, tudo bem? Ela se achar, pô, legal. Eu não tô nem com isso aí, cara. Mas realmente é uma coisa assim, fora de hora, pra mim não tem propósito nenhum você mudar um termo se você tem gente morrendo de fome, gente se matando, gente depressiva. Falta de hospital, falta de tudo, falta de educação, falta de falta de respeito, você chama ele de ele ou de ela. Sim. Pra mim isso é absurdo. Entendeu? Você quer ser tratado com ela, legal, ela. Você quer ser ele. E nem entre eles há consenso, vou deixar bem claro. Isso, Eu já vi muitas isso, pessoas isso. gay, a opinião que ajuda os policiais, que é do movimento, Sim. não tem consenso entre eles. Não. Você imagina, né? Tem uma corrente que é a favor, outra é contra, então o pau fecha entre eles. Sim. Que dirá gente que não. Se for incluso na língua portuguesa, com certeza o Braille Eu vai acho ser que não assim. vai ter. Eu acho que Libras vão ter que Libras é A complicado. Libras, eu vou te falar uma coisa. Eu acho que não vai ser tão cedo. Na Libras, né? Na língua brasileira de sinais, é mais fácil que o Braille, porque assim, a Libras, eles criam sinais. Sim. Não é? Então, se o cara vai fazer um curso de engenharia e nunca teve um livro sobre aquilo, o intérprete vai criar coisas Sim. sobre termos. Então vai ser mais fácil. No Braille, No Braille, vai escrever todos e você vai ter que explicar pra criança, que também tem todos, todas e todos. Explicar o conceito. É isso, porque hoje em dia tem coisa que a gente percebe que é modismo. O Tem nosso gente que político levanta deveria... a bandeira por causa de modismo. Sim. Desde que o mundo é mundo, a gente tem cegos, a gente tem surdos, Sim, a gente sim. tem pessoas que estão pedindo, me incluam, e ninguém inclui. E estão preocupados com umas coisas que o gay é incluso, gente. Sim. Tá aí. Que o pessoal tava aprendendo de banheiro, né? Eu fui levar meu pai no AMI Maria Zélia, que ele faz fisioterapia lá. Lá tem uma coisa, banheiro masculino, feminino e tem unissex. Tudo bem. Se isso aí. você não quiser, tem Pronto. unissex pra quem quiser. Coisa mais fácil do mundo. Coloca 3 tipos de banheiro. Aí, mas o povo tem gente que não é o primeiro lugar que eu vejo. Hã? Não é o primeiro lugar que eu vejo isso. Tem vários lugares, mas o pessoal parece que levanta aquela bandeira. Não, porque eu fui discriminado. Gente, né? O mundo tá aí. Para os nossos políticos só falta uma coisa: serem um pouco mais inteligentes. Criarem leis realmente que incluam a todos. Exatamente. Inclusão Então, vamos é aí. uma coisa que eu já falo. A inclusão inclui todo mundo, não é só um grupo ou outro, né? E aí, gente, olha o que acontece. Sargento Rocha chegou, né? Me atrasei. Ô, Rocha, chegou agora. Ô, Rocha, ele tá enrolando com a sua camisa, Se hein? tiver aí no café, eu vou levar hoje aí. Como é que você camisa aí? Aí sim. Ô, Rocha, ele tá enrolando com a sua camisa, hein, Rocha? Boa noite, Isso é Rocha. briga. Só porque ele não trouxe a sua camisa caneca. Olha o tático móvel. É brevidade, ó. Troca de tiro. Troca de tiro. Bom, passou, né? Considerações finais. Considerações finais. Agora vai de novo, gente. É. Muito obrigada. Eu não tenho como agradecer. Primeiro, que é um prazer muito grande reencontrar. Não sei quantos anos que a gente não se viu. E quando eu digo que foi o meu melhor 90, foi o melhor 90. Bom. Essa coisa de incluir não é só esse trabalho lindo que ele faz lá fora. Ele fez muito trabalho lindo dentro da polícia. Sabe, quando eu falo que foi o melhor 90, porque ele ensinava todo dia pra gente o que é incluir as pessoas. A gente ia pra rua pro patrulhamento paulista, quanta gente foi. E isso não é só aqui que ele tá. Era na polícia, ele ensinava a gente, né? Eu aprendi muito com você. Deus te abençoe. Muito obrigado mesmo por estar aqui. E se puder, a gente quer trazer o senhor e a Érica pra ela passar. Doutora, vai dar uma aula aqui, vai ensinar nós aqui. Eu pergunto mesmo, hein? Eu sou autodidata, eu gosto de perguntar. Já vou começar a estudar os Eu livros. já vou responder já. Nossa, eu tenho pavor. Não, vem. Não consegue dar aula pra 40 mil pessoas, mas falar no Mas aqui a microfone. gente vai. Não, aqui é bate-papo, dona Érica, aqui é informal. Então vem, são isso. Estão Não tem problema. Não, se ela segura na mão do seu esposo, aí não tem problema nenhum, né? Doutor Tiago, e legal. aí? Isso aí. A minha consideração, eu queria só pontuar aqui que foi acho que o podcast que eu mais aprendi. E eu gosto de ver assim, eu não gosto de vou pesquisar tudo, não. Não. Porque aí eu vou falar besteira. Eu gosto de ouvir com quem é da área. Que bom, E cara. foi um dos melhores, porque é coisas que eu realmente não é do nosso meio, a gente não. E eu queria emendar uma pergunta do nosso amigo, acho que não foi o Nugali, mas não lembro se foi ele. Alguém comentou, como é que você entrou nisso? Alguém da sua família, você tem um problema? Ou se você teve esse problema? Porque normalmente quem entra numa causa, Sim. o cara Algum motivo, não algum gosta de gatilho. gay, aí ele entra porque tem Tem um gatilho, né? um gosta de cego, ou um parente paralítico, então ele entra nessa luta. Como é que você não tinha ninguém? Não. Teve essa pergunta que agora eu perdi. Agora. Enfim, não tinha Foi o ninguém. André. André? Não tinha ninguém, mas lá no começo, acho que o André entrou um pouquinho atrasado só. Através do Canil, do projeto Cão Guia de Cego, eu fui me especializar para trabalhar com Cão Guia de Cego. No fim, o projeto não deu certo. E eu me apaixonei quando eu entendi o que um profissional desse podia fazer com o cego, né? Tirar o cara de dentro de casa, ver o sorriso na cara. Imagine você, o cara chegando com o braço dado com alguém aqui, depois de 4 meses, chegar com a bengala, a cabeça erguida. E aí, professor, ó, cheguei, ó, peguei meu metrô, meu ônibus. Até hoje me arrepio. Então isso aí me apaixonou por isso. Na realidade, o Dresa se Não sei colocou no lugar da. Aquele projeto não deu certo, Sim. mas outro deu certo. Isso aí virou. Minha razão de vida virou trabalhar com sexo. Dresa, minhas considerações finais. A gente deve tratar o ser humano como humano. Para mim é uma aula.
E o que me deixa muito orgulhoso é quando aparecem profissionais, independente de ser policiais militares ou não, que tenham uma história, que tenham um legado. Espero que você procure ajudar muito mais gente e que os nossos políticos entendam a necessidade da inclusão em todos os setores. Porque nós só estamos aqui de passagem. Então nós precisamos ser luz para todos. Então, o meu respeito, a minha consideração por você, pelo seu trabalho, ao Instituto Dorina Noil, o meu grande respeito. Conheci quando eu tinha 7 anos, faz um pouco de tempo, fui lá, o Grupo Escolar Silva Jardim nos levou até lá para conhecer, e eu sempre, talvez, vislumbrando alguma coisa, acho que todos nós somos iguais. Então, uma boa noite a todos. Respeito a todos nós. Inclusão dele. Ah, o que eu posso falar, né, gente? Muito obrigado pelo convite, né, Cláudia? Não poderia deixar de ter um convite seu, como você fala que foi um 90 legal e tal. Eu sempre primei, mesmo na polícia, por tratar com respeito os subordinados, né? Coisas que muitas vezes a gente não teve de pessoas que estavam acima de nós, eu fiz questão de transmitir para os que estavam abaixo de mim, ou os meus pares, né? Os sargentos todos me respeitavam muito, né? Muito. Porque eu acho que o princípio de tudo, de uma empresa, de uma força armada, de uma força policial, é o respeito ao cidadão, né? Não simplesmente o que ele tem no braço, o que ele leva na lapela. Então eu sempre, não foi porque, porque eu sempre gostei de ser tratado assim, nem sempre fui. Nem sempre fui. Fui testemunha disso. Isso. Às vezes fui muito maltratado até por defender outras pessoas, mas isso só me fortaleceu. E assim, eu agradeço, como eu falei, agradeço a polícia por coisas que eu fui atrás, né? Coisas que você fez, o doutor fez, o Wagner fez. A polícia, ela está lá. Você vai até onde você quer, e se não dá pra você, é hora de ir embora mesmo. A gente não pode levar isso pra, eu não sirvo pra isso. Às vezes é aquele lugar que não serve pra você. Exatamente. Não é você que não serve pra aquilo. Aquele lugar não tá te dando, né? Então, eu fico muito feliz da sua referência à minha pessoa e, assim, agradeço por isso aqui. Isso aqui, nós estamos falando de inclusão, isso aqui é inclusão, né? Eu poder falar do meu trabalho para as pessoas, explicar o que o cego precisa, o que não precisa, que o cego é uma pessoa normal que só não enxerga. Então, é uma oportunidade E o podcast fica lá, os seus alunos poderão ouvir. Com certeza, vou passar para muitos, já passei para muitos, vou passar para outros tantos. Se inscrevam, dê sua like aqui. E fica à vontade aí, eu tenho meu contato no Instagram. Se tiver alguma dúvida, o policial fala, tem uma prima cega e tal, eu estou à disposição. Muito obrigado pelo convite. Estou explicando que é 90, né? Que eu falei tanto 90, eu expliquei. 90, num pelotão, é o sargento mais antigo. É aquele que faz do elo, o elo mesmo entre o oficial e é aquele que prepara... É aquele que segura a bolsa sua, viu, recruta? Fica lá na retaguarda, né? No comboio, o comandante vai na frente e o nosso 90 vai fazer a segurança nossa lá atrás. É como se fosse o pai e a mãe. Então, um segura uma mão, outro segura pela outra. Mas a mãe sempre segura mais, é o 90 que segura mais, né? Doutor Tiago Lacerda, considerações do senhor, doutor Tiago. Quinta-feira, como é que tá? Quinta-feira, pancada seca. Quinta-feira, pancada seca. Já tem. Já é o doutor Milico, que é o doutor Washington hoje, ex-sargento da PM. Doutor Milico, doutor Washington, assistam Pancada Seca, que é uma continuação do nosso programa, um pouco mais ousado. Um pouquinho mais apimentado. Ó, e para vocês aí que reclamam que a gente é água com açúcar, nós sabemos toda a história da corporação. Nós podemos falar um montão de bobagem aqui. Entendeu? Não se preocupe, é tudo na hora certa. Sim. Para você que fala, Cláudia, você é água com açúcar. Eu sei tudo que tem de bom e de ruim dentro da instituição. Mas o nosso papel aqui é mostrar as coisas boas, profissionais que valorizam a nossa profissão. Coisa ruim a gente vê todo dia, né? E da coisa ruim eu vejo todo O dia. milhão é a parte boa, o pancada seca. Não, É tudo, vai chegar a hora, Gilmar, Thaís, do Pancada Seca, do RE Milhão, falar dos problemas. Semana que vem, hein? Semana que vem. Tem uma política partidária. Ixi, Política partidária. Ainda. Mas vai ter uma fera aqui, gente. Vai ter uma fera, vocês vão ver, viu? É mesmo? Vai ter Você que uma fica fera. achando que... Eu não vou dizer o nome porque ele ainda não me confirmou, mas ele vai vir. Nós não somos nem mela cueca, nem mela calcinha, não. Nós somos legais. Não, agora eu posso falar. Mela cueca não, nem mela calcinha, não. A gente já tá vendo a agenda de setembro? É Vai isso ter aí. muita gente legal aqui. Vai ter um negociador, vai Aí, ter um atleta. sim. Tá? Entre os convidados vai ter um negociador do GAT e vai ter um E atleta. nós vamos falar muito mal ainda da instituição. Calma, calma. Não, calma. Gente, fala a verdade. E o nosso respeito à dona Cris Lacerda, que é a nossa diretora aqui, né? Do programa. Vou botar uma cadeira pra Ó, dona Cris é a nova participante do nosso programa aqui. Vai ter uma cadeira permanente, porque é uma pessoa extremamente centrada, da área de saúde, conhece o seu problema da sociedade paulista. Uma boa noite a todos. Boa noite, valeu. Vamos lá, pega ladrão.